Ora, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do podcast O Resto é Bola. Meus amigos, o derby já passou e hoje temos muito a falar sobre o derby, como é óbvio, não é? Verdade. Zorlac, Eu? Olha não para sei, mim, não sei. Zorlac. Tu pareces-me bastante animado para falar sobre eu tô em o brasa. derby. Estás em brasa? Estou em brasa mesmo. Então porquê? Estou mesmo em brasa. Porque há muita coisa no derby que é roçar o inadmissível. Prefiro, sinceramente, falarmos de bola primeiro. Vamos falar sobre o futebol, sim. Ou a falta dele. O resto é Ou a bola. falta não é? dele. O resto é bola. É mesmo o nome do nosso podcast e tudo por alguma razão. Porque o resto é bola, vale o que vale. Mas há aqui muita coisa verdadeiramente grave, na minha opinião. E triste até. Então vamos falar sobre o jogo. Ao contrário de, não sei qual é a vossa leitura, mas eu fiz a minha própria leitura. Eu acho que o Sporting entra muito tranquilo, não acusa a pressão. O Benfica acusou muito a pressão e logo aquele golo inaugural ali nos primeiros 3-4 minutos do Trincão, senti que mexeu com a equipa do Benfica e o Benfica sentiu dificuldades em entrar. Eu acho que depois, a partir dos 20 minutos, mais ou menos 25, a coisa começa a equilibrar-se, o Benfica começa a jogar melhor futebol. E acho que a segunda parte do Benfica acaba por sair por cima, também porque teria que ir atrás do resultado e o Sporting já estava tranquilo no marcador. Afonso, qual é a tua leitura do jogo? Primeiro, onde viste? Com quem viste? Porque os nossos seguidores escreveram e estiveram bastante ativos no chat. E já vou ler aqui um comentário que me cativou, por acaso. Mas Foram diz-me, muitos conta-me. comentários. Sim, Era muitos o que eu tinha a dizer. comentários. E houve belos comentários. E grandes. Sim. Olha, o meu mudou muito aquilo que eu iria fazer. Eu, como tinha dito aqui, eu iria ao Estádio da Luz. Acabei por não ir. Fiz uma reflexãozinha e preferi ver com o meu filho o jogo. E acho que não era o momento ideal para o levar ao Estádio da Luz, um jogo destes. Então preferi ver exatamente na casa onde vi quando o Sporting foi campeão em 2021, na altura do Covid. Juntei-me com os meus amigos, com o meu filho e vimos ali, porque é um prédio em frente ao estádio de Alvalade, portanto se existisse depois algo mais a fazer eu já estaria no sítio e foi assim. Foi um derby difícil. Deixa-me já começar por felicitar as pessoas porque não se ouviu falar de incidentes graves, algo que toda a gente esperava, e houve aqueles incidentezinhos antes, aquelas estupidezes, como eu digo, porque adeptos estúpidos há em todos os clubes. Não é, as vandalizações. isso há em todos os clubes, digam o que disserem, podemos estar a apontar dedos, isto, aquilo, mas há adeptos estúpidos em todos os clubes. Mas felizmente, do que eu vi, do que eu soube, correu tudo bem e fico muito contente por isso, até porque vamos ter um estádio nacional cheio brevemente e era importante que isto corresse bem, tirando aquela mini invasão no final, mas isso não afetou depois em nada aquilo que foi o derby. Mas foi um jogo com muita pressão, como tu disseste. Não senti que ambas as equipas tiveram muito medo de perder este jogo. E isso notou-se depois lá dentro. Um ambiente fantástico, vimos os adeptos do Sporting e do Benfica fizeram um ambiente fantástico naquele pré-jogo, acho que deixou toda a gente ligada às televisões, porque foi emocionante ver como os adeptos dos dois clubes deram tudo, não foram só os jogadores, os adeptos também quiseram mostrar, fazer parte deste grande jogo. Era o jogo do século, como todos falámos. Qualquer uma das duas equipas podia ter sido campeã, mas acho que houve muito mais medo de perder este jogo do que propriamente coragem para o ganhar. Um Sporting começou bem, com um golo cedo que ajuda bastante, sentiu-se o Sporting depois bastante tranquilo. Mais uma vez um golo em que houve uma preocupação, não digo exagerada porque é um jogador que merece preocupação, mas o Vítor tendo 2, 3 jogadores, alguém vai estar sozinho. E foi o que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Mais uma vez, e é o que eu sempre disse na marcação do Vítor, ok? Pode ter 2, 3 homens, mas vai ter alguém livre. E alguém livre, se for o Pote ou o Trincão, são jogadores também muito fortes na finalização e foi isso que aconteceu. Depois um Benfica que equilibra o jogo, que vai atrás do jogo, porque obviamente em casa tinha esse papel de vencer este jogo também. Mas foi um derby que também, para mim, fica manchado por uma má arbitragem.
E é mais uma de João Pinheiro, como já tínhamos aqui falado também, e isso é que me deixa triste, porque no final do jogo não falámos assim tanto de futebol e falámos mais uma vez nos casos que houve, e eu gosto muito de futebol. Eu continuo a dizer que Portugal é um país errado para se gostar de futebol, porque no final de contas fala-se tudo menos de futebol. Isto é a minha opinião. É assim, mas é importante, por outro lado, meter o dedo na ferida. Acho que é importantíssimo. Acho que é caso para isso. Estamos a falar do derby que foi lançado por muitos como o derby do século, e ressoa vergonha em imensos aspectos. Mas, começando pelo futebol, que foi um compromisso que tivemos em conversa aos três, Sim. que tentaríamos fazer, se calhar, um bocadinho diferente do que se tem visto por aí e tem corrido por aí nas redes sociais e nos veículos de comunicação. Os veículos de comunicação que esta semana, até no Observador, houve eu não sei se vocês tiveram o prazer de ler uma reportagem anti-sportinguista. Eu não percebo bem como é que é de delinear aquilo. Olha pá, é um artigo de opinião, não é? 25 de Abril, mas eu acho que aquilo nem no Correio da Manhã, entendes? Portanto, estamos como estamos, não é ao calhas que as pessoas às vezes procuram a internet para encontrarem um bocadinho de opiniões livres e com as quais possam se relacionar, com as quais se possam relacionar e discordar também. Não é ao caso. Mas levantou muita coisa triste esta semana. Mas focando-nos no jogo, qual é a tua leitura sobre o jogo? Há vários pontos que para mim são muito importantes. Eu acho que o Laje superior ao Borges em praticamente todos os aspectos. Nota-se bem, não só nas alterações ao intervalo, mas também logo na entrada. Apesar do Sporting entrar bem e o gol ajudar, e é um gol com todo o mérito, uma excelente jogada, ali numa distração, não é, que deixa o Trincão sozinho 2 segundos e já está. Muito mérito dos 2 jogadores do Sporting, tanto do Gyökeres do Trincão. Há ali uma falha, não há dúvida, mas é assim. Agora, logo desde o início, vê-se que a maneira como o Benfica pressiona Yulman e Debast com bola é completamente diferente da maneira como o Sporting pressiona o Florentino. E nós tínhamos falado disso a semana passada, salvo erro, há 2 semanas, na maneira como um dos nossos extremos fica mais interior contra um meio campo a 3, para pressionar o início do processo de construção. E em que nós já vimos, né, o Trincão a fazer esse papel, ou o Pote a fazer esse papel, e a verdade é que o Florentino, até um passo de 20 panos, parecia que estava a jogar na praia. O Florentino tinha tempo para beber um cafezinho quando tinha a bola. E eu sei que ele não é propriamente o artista, não é suposto também, ele não é o artista, falámos disso a semana passada também, mas a jogar na praia, qualquer jogador profissional vai se sentir confortável e levar a bola para a frente e conseguir desbloquear o jogo e meter a sua equipa, sem qualquer tipo de arte e engenho, a jogar 10 metros à frente, por oferta de marcações no meio campo, que encaixaram muito bem nas alas. A maneira é bastante inteligente, é um 3-4-3 que se transforma em 4-4-2 quando não tem bola, para haver uma preocupação diferente relativamente ao Carreras, e acho que funciona bem. Tira um bocadinho o Carreras do jogo, costuma ser um Ferrari bem mais poderoso do que o que foi nesse jogo. Portanto, há ali algumas dinâmicas, e é óbvio que também há mérito do Rui Borges. Mas eu senti que o Carreras ficou menos em jogo porque havia uma preocupação extra com o Trincão. Com o passar do tempo, o Trincão passou a ser um jogador vagabundo. Andava ali entre linhas e era o jogador claramente... Trincão e Génia, via-se isso várias vezes, o Carreras a pedir quase um apoio, porque apareciam 2 jogadores e o Trincão normalmente livre, e isso é o que deixa o defesa baralhado, porque fica sem saber o que fazer. Exatamente. Sim, e outra vontade que era, o Benfica quer marcar o Gyökeres com o Florentino, e não com a última linha. Porque o Florentino pode ir um bocado mais à queima, pode saltar com ele, e na última linha, se erras, contra um ponta de lança com as características do Gyökeres, vai-te sair muito caro. Portanto, é esta ideia também, e é engraçado porque na segunda parte o Gyökeres dá-se muito à marcação do Florentino, em detrimento da marcação direta dos centrais, apesar de haver duelos também, nos centrais, quando ele tenta mais Mas essa marcação passou a ser mais do atacar, Florentino. A profundidade. Essa marcação passou a ser mais individual, e do Florentino também sinto que por causa do amarelo cedo ao Otamendi. Eu ia falar disso. Obviamente Exatamente. Ficou logo limitado, o central com amarelo, depois fugiu um bocado aos duelos do Gyökeres, mas com a experiência que ele tem fez Sim, na bem. segunda parte acho que fez uma exibição. E evitou muito essa parte. Lá está, quando falamos de jogadores experientes, Eles isto reajustaram a marcação. Sim. E isso depois faz toda a diferença, mas ainda assim, e acho que o nosso amigo Zorlac vai falar disso, Otamendi
não geriu bem o que fez. Sim, mas Não, geriu depois... bem. Para o árbitro que tinhas foi muito inteligente. Quem não foi inteligente foi o Yulman. Para o árbitro que tinha era preciso ter um bocadinho, se calhar, mais cuidado. A questão aqui é... E não vai jogar o último jogo como tu disseste. É verdade, mas assim também não salta na taça, não é? Portanto, Também já vamos lá. enfim. Mas o Não. do campeonato Não. afetava depois para a taça? Não. Não afeta? Não. Então, Olha que eu não sei. Eu também não sei. Mas ainda Não. assim, sem Yulman vai ser muito difícil, já lá vamos. Agora, em relação ao jogo, há outras nuances que são muito importantes, em termos pelo menos na minha ótica, não é? Vale o que vale. Um ponto muito importante é a entrega de todos os jogadores em campo. Sim, sem dúvida. Uma luta pela bola, um futebol aguerrido, desmedido, físico, mete o pé, encosta, não se viu ao mesmo tempo deste fator, não se viu maldade, não era pitons, houve uma raspadela, houve uma pisadela, mas era tudo lance em que é à queima, bola, quem é que chega primeiro, portanto não se vê maldade, não se vê aquela picardia que vemos em imensos derbys e clássicos de outrora, não se viu praticamente nada disso. Portanto, acho que é um jogo muito bem disputado do ponto de vista que os jogadores deram mesmo tudo e se Não se pode espremeram apontar ao máximo. Nesse aspecto, sim, em termos de entrega. entrega e de coragem. E em termos de qualidade? Mas há um problema de mentalidade aqui, dos dois lados, na minha opinião, bem diferentes. Não esquecer que o Sporting, durante meia hora na segunda parte, não passa do meio campo, portanto transforma-se no Moreirense, com todo o respeito pelo Moreirense, não passa uma vez no meio campo, leva um amarelo no guarda-redes aos 50 minutos da segunda parte, e o Rui Borges, na conferência de imprensa do pós-jogo, diz que não sou eu que mando, isto são coisas, estamos a jogar contra um grande adversário, é a contingência do jogo, mas se não mandas fazer aquilo, pelo menos manda não fazer. Sim. Portanto, não sejas um otário de um permissivo relativamente a este tipo de postura, que é condenável em todo lado, que a gente se queixa em todo lado, e os clubes grandes queixam-se imenso do antijogo, e depois, quando há oportunidade para tal, são os primeiros a fazê-lo, que é de uma hipocrisia, e uma coisa a roçar a nojice, não é? Uma nojeira. Depois, eu não fui eu que mandei. Então manda ao contrário. Certo. Custa muito. Manda ao contrário, ou não faz parte do teu trabalho. Não chega, o cachê não chega. Não faz sentido. Depois, que é para subir para o ar, estás a ver? Isto não, eu não. Pronto. Mas entende-se por um lado, porque estamos a falar de um jogo do título, o Sporting ganhando é campeão, na Luz. Ou seja, entende-se e não se entende, panorama é contra aquilo que nós gostamos. Agora, há muita coisa que está em jogo, obviamente. Claro. E nesse sentido... Sim, mas é claro que para quem está a assistir ao futebol... Não se entende. Não quer ver paragens constantes. Eu vou fazer um raciocínio lógico básico, okay? Para ver se o pessoal, para vocês concordam comigo ou o pessoal lá em casa concorda comigo ou não. Tu tens o jogo completamente empenado e não passas do meio campo. Não consegues fazer uma transição. O Lage adapta as transições, adapta-se às nossas tentativas de transição para a segunda parte. Tirou bem o Di Maria ao intervalo. Acho que ele utilizou, foi mal ao início. Já vou lá. Mas aí eu tinha dito isso, que ele não ia ter coragem de não o meter em casa nesse jogo. Se calhar tinha sido campeão. Mas teve Teve coragem para o tirar. Mas isso já é um erro que se calhar já vai tarde. Se calhar... Entendes? Pronto, mas também é fácil... Há duas leituras. Pronto, também é fácil de falar depois, mas a verdade é que eu falei antes e eu disse que Di Maria era no banco para a segunda parte. Sim. Porque um jogo destes, a probabilidade de se resolver na segunda parte era muito alta, era para aí de 75%, 80%. Muito por acaso mais. não foi isso que aconteceu. Acho que se o árbitro fosse um tipo decente, por acaso o derby do século tinha durado 15 minutos, mas é a verdade. Mas a verdade é que também... perdi-me o raciocínio. Estavas a falar do Di Maria, que Di Maria era no não, banco antes e não do Di entrar. Maria, não fui eu que puxei a conversa do Di Maria. Vamos a... E aqui... Opa! Pois é, mas fácil. Eu diria que o Bruno Lage acaba por colocar Di Maria de início, não é? Surpreendendo até ou não alguns dos analistas que diziam que Di Maria poderia ser lançado do banco, tal como o Zorlac diria, ou disse no episódio anterior, mas ele acaba por lançá-lo. Mas depois, ao intervalo, acaba por ter a coragem de o tirar e lançar o Sheldrup e puxar o Aktürkoğlu para a direita. E o Sheldrup entra e mexe bastante. E era o que eu previa, um jogador diferente, que dá muito mais trabalho e que pôs o Sporting muito mais em sentido. O Di Maria, notas perfeitamente que aquilo que ele é muito bom, mesmo cruzamentos, parecia... Falta confiança, sabes? Faltava alegria. É alguém que teve parado também. Não vamos ser injustos, porque o Pote também está a passar por esse processo. Mas não é o Di Maria que nós conhecemos, que a qualquer momento mete uma bola na cabeça do Pavlidis e decide um... Mas eu acho que a ideia passava muito por um Benfica, uma entrada muito forte,
e que o Di Maria poderia ajudar nesses primeiros minutos. Certo. E o Benfica colocando-se confortável no marcador, com 1 ou 2 golos se calhar cedo, estou a imaginar que seria esta a ideia de Bruno Lage e dos benfiquistas, que Di Maria depois poderia ser gerido. E então na segunda parte sair, mas de uma outra forma. Acabou por sair totalmente ao lado, o Sporting entra melhor, o Benfica tem que readaptar-se ao jogo e depois quando ele percebe... equilibra o jogo demasiado rápido até. É aos E, aliás, 20, 25... Não, até antes o Benfica já tinha bola e presença no último terço. Sim, mas não acaba teve por ter oportunidades remate. claras. Sim, acaba por ter um remate do Di Maria. Foi tudo muito controlado. Ok, estamos a falar de produção ofensiva, mas Sim. não estamos a falar de jogo jogado. Em termos de caudal, do Sporting. em termos de caudal ofensivo. Mas em 90 minutos houve 0 domínio do Sporting. Sim, também acho que... Houve maior domínio do Benfica ou mais equilíbrio? O Sporting sai a espaços na primeira parte. Sim, e conseguia sair bem da pressão, o Sporting. Muito por sem culpa do dúvida. Trincão, posicionamento do Trincão. E senti, e isto deixa-me dizer-te, porque o Rui Silva veio sem dúvida dar uma tranquilidade. Isso, eu como ex-defesa sinto muito isso. O guarda-redes é que passa a confiança. Mas o nosso melhor guarda-redes foi o poste. Sim, acaba por fazer uma boa defesa, mas a confiança que eu acho que depois os nossos centrais tiveram passa muito quem está na baliza. O Rui Silva é um guarda-redes muito calmo, que tem muita qualidade e veio colmatar aquilo que faltava ao Sporting. Acaba neste pós-Amorim, para mim, de ser a maior contratação e por muito também pelo Rui Silva, que o Sporting eu acho que também está ainda como está. Aliás, faz uma saída brilhante, já não sei se era... Está fora de jogo, mas era o Aktürkoğlu, e acaba por dar muita calma. Eu estava com muito medo dos 3 centrais do Sporting, são 3 jovens. Jogaram os 3 bem. E jogaram os 3 muito bem, com muita serenidade, e isso agradou-me muito porque era Sinal mais para o Diomande e para o Eduardo Quaresma. Provavelmente a exibição da época. Acho que o Inácio um pouco mais apagado que os outros dois, mas sim, mas em toda a linha teve... Mas sem o nervosismo que já mostrou antes na Luz e sem principalmente o nível, no jogo com o Gil Vicente. E sem o nível muito baixo que mostrou no Gil Vicente. Ainda assim, o que eu ia lançar e que tinha perdido o comboio era o exercício simples de o jogo está completamente descontrolado e completamente balanceado para a volta do Benfica. Esse mental que tu incutes e ao deixares o teu guarda-redes respirar, minimiza a probabilidade de tu reequilibrares o jogo. Porque estás-te a meter numa fossa que não é a fossa onde tu precisas ter a tua cabeça para reequilibrar o jogo e para te reergueres como equipa contra uma equipa que te está a massacrar e que te está a fazer há 5, 10, 15, 20, 25, eu diria até meia hora, em que não te deixa passar o meio campo. E não é que a equipa do Sporting não tentasse. Ok? Porque eu critico quem joga e não tenta. Mas o Sporting bem que tentava. Ele não conseguia, não tinha arte nem engenho, nem no banco, nem no campo, para conseguir passar do meio campo. Durante meia hora. Sim, a verdade é que o Morita entrou e não... Pois. Não é culpa do Morita, até porque o Morita entra mal, porque entra frio. Sim. O jogo tinha um ritmo descomunal. Aquilo e demorou ali já... 7, 10, 12 minutos. Um jogo e depois muito quando durinho. quando entra, nota-se um bocadinho melhor, porque queima menos a bola no pé do que o Debas, naturalmente, tem outras características. Nota-se um bocadinho, mas demorou a entrar e também... O Kenda também demorou a entrar. Ainda assim, o meu problema aqui, da parte mental, e a grande crítica que eu faço à equipa do Sporting, é que com um mental destes, dificilmente vais lutar contra as adversidades e virar aquilo que estava demasiado entornado demasiado cedo. Porque tu tens 2 maneiras. Se tu tiveres o jogo naquele estado demasiado entornado a 10 minutos do fim, tu tens que reagir de uma maneira. Mas a 45 minutos, a 40 minutos do fim, a 35 minutos do fim, eu acho que a mentalidade tem que ser outra. Porque ainda temos muito para jogar e isto tem que se equilibrar de uma maneira diferente. Eu acho que o Sporting tentou, mas tentou sempre mal e mentalmente havia vários jogadores acomodados a essa condição. E isso encaixa no que para mim foi mais negativo na equipa do Benfica do ponto de vista desportivo. São 2 pontos. O primeiro ponto está numa falta de criatividade no último terço, na segunda parte. É demasiado domínio e demasiado último terço para tanto cruzamento inconsequente, tanta coisa do olha, o guarda-redes apanhou, olha, o Diomande cortou fácil, olha, deu canto, olha... Muita má decisão. Uma ansiedade a mandar para a área. Não há uma triangulação, não há o jogo o lance do poste é um 2 para 2, quase incompreensível para como o jogo estava. Como é que ficamos em 2 para 2?
com uma equipa tão encostada como estava o Sporting. É uma arrancada do Belotti pela direita, acho que ninguém estava à espera. E a equipa ficou toda descompensada. E depois tu vês o Belotti e vês um 2-2 no meio, que já sabias que havia finalização para o Pavlidis. Mas ele não acaba por ser feliz na finalização, ele acerta meio nas orelhas Acho da que bola. ele nem olhou bem para a baliza. E não sei se o Rui não estava lá. Se vai um bocadinho mais para dentro. Mas é um lance É capaz. Sim, mas que marca muito aquilo também que é o jogo. Se a bola entra ali, Sim, não tenho dúvidas que o Sporting perdia por mais. Mas desportivamente, acho que isto é de sublinhar, porque há muito queixume benfiquista para este jogo. E também há queixume sportinguista, aliás, as duas partes, já lá vamos, têm a razão para se queixar. Mas, do ponto de vista desportivo, futebolístico, há muito pouco discernimento, muito pouca criatividade, muito pouca capacidade E coragem. de abrir latas. Havia muita ansiedade, muita vontade e muita entrega, mas não houve aquele discernimento. E um bom exemplo é até admitido pelos benfiquistas em si, de lá de cima, porque o capitão queixa-se de faltas que o Sporting não quer jogar, vai ao chão. O próprio Lage também se queixa disso, que na Europa não marcam destas e não sei quê. E o que nós vimos no jogo é aquilo que nós, adeptos de equipas grandes, vemos vezes e vezes sem conta. Que é, imagina, tu estás a massacrar uma equipa pequena, diga-se, pronto. E essa equipa não passa do meio campo. E vem um jogador teu, o Geni, ou o Sheldrup, ou o João Mário, e faz uma falta desnecessária a um adversário que está dentro do último terço dele, de costas para a tua baliza ou a correr de lado, e que não tem com quem jogar a não ser para trás, e quem receber atrás vai ser um alho para o ar. Portanto, entendes? É só fazer a marcação. Não ofereças a falta, não cortes o jogo, certo? Que o jogo está bom para ti. A quantidade de vezes em que o jogo está ótimo para o Benfica e o Benfica oferece faltas ridículas que normalmente as equipas grandes não oferecem, e quando oferecem somos nós próprios, é o treinador, é toda a gente com as mãos na cabeça, sejas burro, pá, mas o que é que fizeste falta, o que é que bateu? Mano, por amor de Deus, o homem não ia para lá nenhum. Está de costas. Exatamente, está ali preso numa gaiola. Há lances em que o jogador do Sporting leva, continua com a bola, leva outra vez, nem cai, levanta os braços, mas que é isto? Mas está tudo louco. Mesmo é do género, quase que são de oferta. E depois queixam-se que o árbitro não devia marcar. Quando há contacto, e mais contacto, e mais contacto. Contacto sem bola, sem divisão de bola sequer. Mas Portanto, achas que houve... Não, é literalmente uma questão de ansiedade. Não houve liderança. Faltou liderança nos dois lados. De um lado, tens um treinador que não tem tomates. Pá, porque eu continuo com a minha. E do outro, tens um treinador que não foi capaz de perceber que a equipa tinha mais do que capacidade desportiva para resolver o jogo na segunda parte, a menos que jogasse contra ela própria. E é isso que me parece que mentalmente acontece ao Benfica. Mas Bruno Lage acaba por meter a carne toda no assador. Mas ele não termina corrige. o jogo com o Arthur Cabral, Não com corrige. o Belotti, Olha, com não o Sheldrup. não corrige o problema que eu vi, pelo menos, e nem sequer o admite. Porque vê um problema que é o oferecer faltas e oferecer paragens de jogo a uma equipa adversária que nem do meio campo passava, fala disso e depois transforma isso, que é uma incompetência de uma equipa grande quando está a dominar com o domínio daquele calibre, e fala disso como se fosse, e tal, eles estão-se a fazer as faltas e não sei o quê. E tu vais ver os lances, vês um do Sporting a cair e olhas, é normal que apite. Vês o 2, é normal que apite. Vês o terceiro, é normal que apite. E depois, tendo em conta um domínio avassalador do Benfica, também é normal que caia. Mas estamos a falar, em termos estatísticos, estamos a falar de uma diferença muito grande de faltas. O Benfica faz 24, são os dados oficiais da Liga. O Benfica comete 24 faltas, o Sporting comete 14. Achas que houve para quem está com um caudal ofensivo tão grande, achas que esta diferença assim tão grande, estamos a falar de 10 faltas, uma diferença de 10 faltas... Epá, eu sou-te sincero. Achas que isto... Tu tens que ver lance a lance. Por exemplo, a falta no Maxi é uma palhaçada. Sim. Por exemplo, portanto, isto Maxi é lance que a lance. deixa o pé para trás. Exatamente. Mas no cômputo geral do jogo, fica a ideia de que há ali uma ansiedade e uma falta de segurança nos jogadores do Benfica. Estão a falar da falta aquela com o Di Maria. Sim. Logo no início. Sim, claro. Sim. Portanto, há lance em que não há falta nenhuma, como é óbvio. Isso todos os jogos têm. Sim. O que eu estou a falar é da nuance que predomina durante o jogo todo. Que é uma equipa do Benfica, a partir do momento em que tem o domínio todo Mas é difícil, Zó, e a qualidade toda... Está bem, mas alguém tem que falar de fora. Claro. O Lage tem que abrir a boca e dizer, maltinha, não encosta, marca só. O jogo está ótimo.
Mas não era ofereçam, não parem jogo o jogo. com muita envolvência, muita Bem, mas de fora tens de ter esse E o critério. Benfica- O Laje aí foi um parvo. O Benfica por Foi cima... incompetente. O Benfica por cima acaba por querer parar rapidamente uma tentativa de saída do Sporting, como é óbvio, porque quer manter-se no outro meio campo. Ou Mas seja, não podes fazer com falta. As transições vezes- estavam tapadas. O Borges, no pós-jogo, Há faltas falou. que são inteligentes. A falta Não do houve nada Aktürkoğlu, disso. a falta do Aktürkoğlu, por exemplo, é uma falta inteligente, que ele vê amarelo. Essa- O Cockchu essa acaba por falta ver até é arriscada. outra igual. Essa Não do- acho, mas não é não essa, acho, não não acho. acho. Não é disso que eu estou a essa falar. do Cockchu já me soou alaranjada, porque ele vai totalmente Exagero. ao jogador. Sim, tudo bem, mas Não quer jogar a bola de por trás? Mas o Aktürkoğlu também não. Há falta. Esse tipo Não. de faltas são faltas para ligeiras amarelo, não. que são claramente Mas para são travar faltas o que tu não jogador, queres jogar a bola em nada. Mas também Ou não queres seja, agredir mas o para amarelo, jogador. Não é antidesportiva, mas também não não é... queres agredir o jogador. Sim, mas aí é que Queres está. a travar. partir do momento que levas um E eu nem carrinho sequer por trás. Sim, mas eu nem vi essa coisa de maldade. Mas para mim não é só ou de essa, magoar, essas eram não sei o quê. sempre. O que Também eu não- vejo, o que eu vejo é um Benfica que é quase irreconhecível. Porque normalmente o Benfica, quando tem este domínio e apresenta este domínio, tem outro critério e tem outra postura. E o jogo chegou aos jogadores, que eu entendo perfeitamente, são os que têm mais desculpa por estarem nervosos. Mas quem está de fora a ver e quem manda cá fora, Mas tem dif- Eu acho que eles nem, mas eles nem o Bruno Lage. O único sítio que eles conseguiriam ouvir o Bruno Lage seria ao intervalo. Porque de resto é impossível. mano, falas com o O ambiente capitão, estava- falas com o Mas é capitão, falas com o e eu jogador nunca na joguei linha. com 65 mil Sim, como mas falas estavam, com o jogador na linha, falas com o jogador Estava na linha. 63, São acho eu, pequenos qualquer coisa. apontamentos para um ou outro jogador do meio campo para não oferecerem falta, para terem esse cuidado, porque o maior problema para o jogo do Benfica era a quantidade de vezes que o Benfica estava a provocar a paragem de jogo. Sim, sim. E eu percebo a queixa dos benfiquistas, porque de que os sportinguistas se mandavam para o chão. O problema é falta ou não é falta? Se tu fores ver o lance, há claramente contacto, e é perfeitamente normal que o árbitro marque, quando é um contacto despropositado, desnecessário, sem qualquer tipo de razão. Aliás, há faltas com tipos com os braços no ar, nem sequer caíram. É o próprio jogador do Sporting que leva uma vez, leva duas e levanta os braços. Mano, está tudo maluco, meu. Então, isto não vale. E o árbitro apita porque não vale. Porque não vale. Mas Portanto, também tens para o outro lado. para o outro lado como? A gente não Também tinha tens- bola. também Como é tens que a gente para vai o outro fazer lado. falta sem bola? Também tens para o outro lado. O jogo foi nesse aspecto, no aspecto das faltas, eu acho que foi equilibrado de tentar deixar seguir, mas depois marcar quando as faltas se calhar não eram para tanto. Eu acho que houve Não, eu uma acho má que isto gestão. aqui não tem o árbitro. Isto não é o árbitro. Eu acho que houve uma má gestão Mas isto não é o disciplinar árbitro. da parte do Isto João não é o Pinheiro. árbitro. Acreditem que isto aqui não é o árbitro. Porque todos os adeptos de clube grande, na minha opinião, que vale o que vale, é que todos os adeptos de clube grande sabem o que é oferecer paragens de jogo a adversários que estão a ser completamente escorraçados e que nem conseguem passar do meio campo. Estás a jogar ali contra o Sporting ou contra o Tirsense era a mesma porcaria. Porque o Sporting não passava do meio campo durante meia hora. É 10 minutos, 15 minutos, e quem acompanha o Sporting já sabe, quando aquilo dá raia, aquilo para se solucionar tem que ser alguém a solucionar. Ou é o tempo, ou é o físico, ou neste caso foi a saída do Orsnes do meio, que foi a coisa que aconteceu melhor no jogo para o Sporting na segunda parte, Sem dúvida. que desbloqueia completamente um posicionamento diferente. E o Orsnes e Pavlidis, melhores em campo para mim, do lado do Benfica, Maxi e Jenny, para mim, os melhores em campo do Sporting. E Yulman, não se... O Yulman nunca lhe dou melhor em campo porque o primeiro amarelo, mano, É burrice. Mas espera aí, mas o amarelo é amarelo. Sim, sim, sim. Não, mas vês o lance? Não, mas é... Estás a ver o lance? É ao nível do penalti do Debaste. É de um nível de estupidez e de Sim, sim, inadmissibilidade, mas é pá. burrice, não pode... Sim, mas ele não pode colocar o pé à frente da Não, bola. pode, não, claro que não, mas lá está, isso é uma infantilidade de alguém que pronto, que não... Mas que é não... do momento. Claro, é um jogo que não tudo... se pode apontar porque é o que eu digo, é um jogo... eu imagino que eles conseguiram dormir antes daquele jogo, porque é realmente um... Eu acho que a maioria daqueles jogadores nunca teve assim um jogo tão decisivo como este. E isso depois nota-se muito nas tomadas de decisões na frente, isso sem dúvida. Mesmo naquela falta de coragem, o gol do Benfica nasce de um momento de inspiração do Pavlidis. É um gol fantástico, é um trabalho É uma incrível. assistência fantástica. É incrível. O que ele faz ali é de um jogador brilhante. diferenciado E que quis tudo decidir. com critério. Eu sei Sem que há dúvida. escorregadelas e há uma cueca Mas no teve Inácio. muita calma a Aquilo definir. é tudo propositado. Sem Aquilo dúvida. nada saiu ao acaso. Ali, É aquilo um tudo jogador que está cada vez mais espetacular. em crescente. espetacular. E para mim também de longe o melhor jogador do Benfica. Deixa-me... Disseste Pavlidis, desculpa, Pavlidis e Auschwitz e... E Orsnes.
Maxi. Jenny e Maxi. Jenny Maxi. Eu acho que os dois laterais do Sim. Sporting foram muito, muito bons o jogo todo. Eu Não colocaria é como o Yulman. Trincão que teve 30 minutos, depois apagado muito tempo. E depois, Eu colocaria Yulman e Maxi. E ou Trincão, até pelo golo e pela boa exibição que faz. E Pavlidis, claramente. E eu sei que pode parecer um pouco polémico, mas eu diria Otamendi. Não sendo expulso, faz uma exibição muito boa com um cartão amarelo. Sempre em gestão, mas sempre nas antecipações, perfeito nas antecipações, seja pelo ar, seja pelo chão. Não deixou o Gyökeres ser o Gyökeres. Sim, o Gyökeres acaba por fazer um jogo Muito apagado, mas também muito marcado. Sim. Tinha sempre ali 2, 3 jogadores quase sempre em cima dele. Mas prevejo um grande jogo de Gyökeres no sábado. Não se esqueçam, o homem não marca há 2 jogos. Se o Sheldrop, entra de início, não há 2 sem 3, já dizia. Não. Se o Sheldrop entra de início e entra como entrou logo ao intervalo, colocaria provavelmente Sheldrop. Até porque ele mexe muito com o jogo na segunda parte. Sim, mas não dá para conciliar as vossas opiniões sequer. Portanto, a gente fala da pressão do jogo e de não sei o quê, não sei o que mais. O jogo tem 80% de chance de se resolver na segunda parte, um derby deste calibre. 80% das vezes é resolvido na segunda parte, não é um jogo que acaba, mesmo os 4-1 do Benfica foram resolvidos na segunda parte contra o Porto. Houve muito pouco futebol. O problema não está aí, é que o caudal ofensivo do Benfica, natural e por correções no meio campo e contra as saídas do Sporting, dá uma avalanche ofensiva gigante. E não há ninguém com o currículo no último terço do Di Maria, com a experiência, campeão do mundo do Di Maria. É aí que o Di Maria faz falta, não é aos 15 minutos, é aos 60. E nós falámos no podcast anterior e eu disse, Di Maria é banco e é utilizado na segunda parte. É na segunda parte que se vai resolver o jogo. É na segunda parte que vai ser... Eu acho que sim. Eu acho que com Di Maria na segunda parte, o lance com Pavlidis e Xhaka, ou que estás à espera que um Belotti ou um Sheldrup saque, um Di Maria tem a maior probabilidade de sacar. Dentro do último terço, com pouco espaço, ele vê o que os outros não veem e pensa o que os outros não pensam numa situação de tamanho stress e pressão. Mas em termos físicos, seria melhor colocares um jogador fresco para fazer os minutos finais se precisasses dessa frescura nas alas, do que colocares um jogador que em termos de velocidade e de sprint já não é o que era, efetivamente. É um jogador muito mais de passe, de cruzamento. Ganha na decisão. Depois ganha na decisão. Perdes no ritmo, na pressão, perdes nessa parte. E ele acaba por lançar o Sheldrop porque na altura consegue fazer os dois e o Aktürkoğlu, em termos defensivos, estava a fazer uma boa exibição até. E ofensivos não estava a aparecer o Aktürkoğlu. Ofensivamente, o Pavlidis estava muito melhor. Ofensivamente deu muito pouco. Mas depois em termos ofensivos estava a conseguir compensar as subidas do lado esquerdo no corredor esquerdo. E eu acho que ele faz essa troca e não troca o Aktürkoğlu, até por acaso acaba por ser o autor do gol do Benfica. E eu acho que é muito por aí também em termos físicos, porque ele sabia que ia ser um jogo exigente. O Di Maria em termos físicos não estava claramente no dia o Di Maria claramente tinha 45 minutos nas pernas. Sim, nem em termos de futebol jogado, porque não estava a haver um espaço para jogar. Era um jogo com muita marcação, sim, muito duelo. Di Maria não é um jogador para este tipo de jogos. Sim, mas quando tens pouco espaço... Para este tipo de jogos, digo de duelos, não de jogos grandes. Dentro do último terço, também tens pouco que correr. Não estou a dizer que não exige alguma explosividade, mas o que falta é o mental, é o critério, é o discernimento, é a visão, é a criatividade, não é? Foi o que faltou ao Benfica, nessa avalanche ofensiva, em que amassa o Sporting, foi o que faltou. E eu acho que o Di Maria era o jogador com a maior probabilidade, em 30 minutos, se jogou 45, podia jogar os outros 45. Portanto, eu falei disso na semana passada, e foi, para mim, evidente. Tu estás a meter o Sheldrup é um jogador de capa de jornal ainda, É um miúdo, com pouca escola. Ainda para mais. Fez um grande golo ao Sporting na Taça. É verdade, grande golo. E fez uma grande exibição nesta segunda parte do derby. Eu, sinceramente, acho que a única pessoa que fez uma boa exibição no último terço do Benfica é mesmo o Pavlidis. Porque é ele que desbloqueia aquilo que normalmente não é ele que tem que desbloquear. Sim. E ele bem que saltava e ele bem que ia às bolas normalmente todas. Normalmente ele está na área a fazer o golo e não a fazer... Exatamente. É uma data de bolas inconsequentes e não sei o quê. Eu não gostei das triangulações. Eu não gostei das desmarcações. Eu não gostei do nível de imprevisibilidade. Eu não gostei da velocidade de execução. Não gostei.
Estou a ver o jogo e eu já sei o que é que ele vai fazer, sempre. E eu, isto para mim não chega. Para uma equipa tão encostada com jogadores de qualidade como o Sporting, vai ser muito difícil, vai ser muito difícil desatar aquilo. Mas, pronto. Isto do ponto de vista futebolístico, para mim, acho que há falhas de um lado, há falhas do outro, e ninguém assume, que é o que mais me dói, é que ninguém assume a sua incompetência. O Lage acha que é os jogadores do Sporting que querem faltinhas, não se apercebe que ele as está a oferecer a toda a hora. O outro acha que o antijogo é natural e que, não sou eu que mando, então pronto, tem que saber lidar com aquilo. Fiquei desiludido com as 2 conferências de imprensa. Eu que gosto de avaliar isso tudo, acho que Bruno Lage, eu gosto muito do Bruno Lage, até porque tive a sorte de poder treinar com ele, e gosto muito da pessoa, mas gosto muito pouco de hipocrisia, e acho que o Bruno Lage no final foi muito hipócrita, um bocadinho também desculpar aquilo que não fez ou que não soube os seus jogadores fazerem, porque falou do penalti e do Debaste, e não falar do penalti claríssimo que há do Otamendi. Se fala de um, tem que falar do outro, senão mais vale não falar de nenhum. Então, senão já estamos aqui. Mas o lance do Otamendi, já estamos aqui a discutir um capitão de equipa queixar-se de faltas quando devia ter sido é fora, mas é uma expulsão aos 17 minutos de jogo a perder 1-0. É fora, tem que ver vermelho direto e é expulso. Lá está. Mesmo que não seja vermelho direto, seria segundo amarelo. Não, tem que ser vermelho direto, queixar-se do penalti. Quando há um lance desses, eu acho que sou muito hipócrita e não gostei nada de ouvir o Rui Borges falar dos jogadores do Vitória. Eu não fiquei com os teus MVPs. Os meus MVPs, para mim, claramente do Sporting Ullmann e do Benfica o Pavlidis. Dois. Se colocasses 2, o Zor colocou 2, eu coloquei 2. Vou dizer o Maxi, porque o Geni acho que já nos tem levado a melhores exibições, e o Maxi... Olha que foi uma grande exibição do Geni. Sem dúvida, uma grande exibição do Geni, sem golo ao Benfica, mas o Maxi vou dar o meu toque, e no Benfica gostei muito do Pavlidis, sem dúvida. E o segundo? O segundo... Vai que a gente torce na semana. O homem sai do meio campo e o Benfica acabou. Mas o Orsens, lá está, é aquele gajo... É top. Eu acabei por não desgostar do jogo do Kokushu, que foi alguém que eu não falei tão bem no último, e por acaso acho que acaba por fazer um jogo, deu ali vida ao meio campo do Benfica. Antes de irmos aos casos, eu disse logo no início que tinha aqui um comentário que eu tinha gostado bastante, e vou partilhá-lo agora. Sei que puxa um pouco a fita atrás, mas paciência, a gente soltou-se um pouco. Como sempre. O Berto Barata escreveu, quando nós colocámos a questão para o pessoal escrever nos comentários com quem iam ver, onde iam ver, para já, não sei se vocês têm a sensação, se têm, ou se souberam, ou se viram, mas temos muitos seguidores de várias áreas diferentes, pontos do nosso país e também lá fora. Malta que viu, que nos segue de Heidenheim, Munique, Dinamarca. Houve quem estivesse a chegar ao Santuário de Fátima. E bem, pode ter feito a diferença. Por acaso, não sei se era adepto do Sporting ou do Benfica. Eu acho que era do Sporting, certamente, para ir a Fátima. Também do Benfica também funcionou bem. Então tenho aqui separei aqui o comentário do Berto Barata, que diz assim, eu vou passar a citar: vou ver o jogo no estádio com 2 amigos, o meu pai, a melhor amiga, aqui não sei se era a melhor amiga do pai, se era a melhor amiga dele. Mas, ou dos dois? Ou se calhar é dos Perigoso. dois. Mas acredito que seja do pai, porque ele também levou a mulher. Ok. E leva a mulher que é do Sporting. Okay. Ela leva a camisola do Sporting e nós do Benfica. Ou seja, era uma Sportingista para os restantes. Se o Benfica ganhar, gozamos nós. Se o Sporting ganhar, goza ela. Se ela gozar e o pessoal do estádio tentar dar-lhe na boca, vão ter que levar comigo, porque tenho que defender a minha mulher. Tenho que defender a minha mulher acima de tudo, mas espero que o Benfica ganhe e que ela fique amoada. Respeito no estádio acima de tudo e esperemos que seja um bom espetáculo. Ninguém teve que gozar com ninguém porque o jogo terminou empatado. Houve muita gente com um gandamelão. Sim, obviamente que já sabia que o resultado, o Sporting jogaria sempre com 2 resultados, o Benfica teria obviamente que ir sempre atrás da vitória. Certo. Apesar de que há muita tinta por correr. Mas há aqui uma proximidade dos adeptos. Como são 2 clubes de Lisboa, é aquela rivalidade que é mesmo muito entranhada, mas depois também tem esta proximidade dos adeptos. Todos nós temos familiares e próximos, pais, irmãos, melhores amigos, namoradas, efetivamente que são do Benfica ou do Sporting. Sim. Vi alguns sportinguistas no meio de benfiquistas, acredito que também
tenha a ver por causa de questões familiares ou proximidade familiar. E foi por acaso, foram imagens bonitas e sempre de se sublinhar. Dizer também que os seguidores Hélder Carvalho e o David Viegas acertaram nos 11, ao contrário de vocês. Mas eu não fiz o 11 que ia, eu fiz o 11 que eu metia. Exatamente. São coisas diferentes. Eu acertar também no acho. 11 de um treinador que eu não gosto, Não, mas a questão era era... eu estar a também dar acho. picadas Agora- nos meus próprios pés. Agora que eu estou a pensar, eu colocaste o coloquei Kenda. Morita de início. Tu colocaste Morita de início, foi o Debaste. Aí o Zorlak acertou, foi o Debaste. Acertei na defesa. Mas colocaste o Kenda. E eu disse sem Ou Mateus disse Reis. Mateus Reis? Eu acho Não, que eu disse sem Mateus Reis. Não, E tu aí colocaste o os Borges dois. esteve bem, na minha opinião. Disseste se fosse pelo lado mais defensivo de Rui Borges, se Mateus calhar Reis. vá colocar Mateus Reis. Mas eu colocaria Max e vou com Max. Ok. Tu E acaba avançaste por ser com o dos melhores Kenda. em campo. Sim. Tu colocaste o Kenda à frente com um pote no banco. Achei que fosse um jogo de maior capacidade de transição no início. Mas este banquinho e mais banquinho que o Kenda tem tido, e acho que na maneira como entra com o Benfica nota-se, tirou-lhe muito fulgor e tirou-lhe muito ritmo. Eu também O Kenda acho. estava muito cansado, estava borderline exausto, não esquecer que também fisicamente, eu sei que parece um animal. Mas é um miúdo. músculo, mas não tem 18 anos acabados de fazer, e é diferente. Mas é nota-se diferente. que entrar não é tão forte como quando jogava de início. Não, E não pelo menos está- nestes 2 jogos. Não está no ritmo competitivo que tinha. Uhum. Pode ser fadiga, mas parece é falta de ritmo por ter sido encostado com este comeback do Pote e com esta titularidade à direita ganha pelo Géni, que não me assusta. A titularidade do Géni Não, me isso assusta, eu acho que era algo porque aquele que lado joga entrega muito ao bem Géni, daquele lado. ele também. Eu acho que o Kenda é melhor, tanto como extremo esquerdo em relação ao Géni, como lateral direito. Mas o Géni está em excelente forma. Acho eu que está em boa forma, pelo menos. Está Eu ali efetivamente num pique interessante. Penso que ele perde é para o Trincão. Porque eu acho que o melhor sítio para ele seria à direita, no ataque. Na frente. Sim. Ele Mas tem Sim, o Trincão ali. Mas é uma ala impossível. direita com Geni e Kenda. Também é loucura. Seria tração à frente. Seria E atrás, tração não é? à Porque frente. os dois podem jogar atrás. Sim, Os dois defendem. Sim, mas são jogadores com muita velocidade, muito um para Muito um. Mas, Muito remate. mas perdeu um bocadinho assim a entrar. Eu lembro-me, Sim, mas o eu Kenda no nessa- Dragão faz um jogo mas eu incrível. nessa- A extremo esquerdo. Sem dúvida. Faz um jogo incrível no é Dragão. Só, e não é só, e foi o nosso a extremo esquerdo foi imensas vezes o melhor em campo. Sim. Em que quem ganha o melhor em campo é o Guioqueras por meter as batatas todas lá para dentro, mas quem está a ver o jogo diz que aquilo é o Kenda e o resto. Porque há jogos apagados do Trincão em que aquilo era o Kenda e o resto. Agora, Até na Liga dos Campeões. até na Liga dos Campeões isso aconteceu. Mas ainda assim, eu continuo na minha, também tenho que dar o aval ali ao Rui Borges nesse aspecto, porque o Pote não entrou mal. O Pote tem o lance da expulsão do Otamendi em cima e tem o gol anulado, e na minha opinião É ele que desmarca o anulado de uma Gyökeres no maneira- gol. Sim. E um gol anulado de uma maneira um bocadinho pinheirica, digo eu. Mas É aquela... Então vamos partir já para os casos. Queres ir? Bora. Então Vamos para os casos de arbitragem. não temos mais nenhum comentário. Há vários. Não queres lançar aí um desafio para os comentários? É verdade, Olha. queria lançar um desafio. Houve um dos nossos seguidores que lançou um desafio para nós construirmos o Virmos de nosso boxers? Não? construirmos o nosso 11 do campeonato. Mas, tendo em conta que ainda há uma jornada para disputar e que o próximo episódio já será após o término do campeonato, Já teremos campeão para a já semana. teremos campeão, exatamente. Acho que faz todo o sentido lançarmos o desafio de volta aos nossos seguidores. Malta que estiver a ouvir a Apple Podcast, Spotify, RTP Arena, estiver a ver no YouTube, escrevam na aba dos comentários qual seria ou qual é o vosso 11 do campeonato esta temporada. Mas sem clubismos. Sem clubismos, definam uma Mas se estratégia. quiserem dizer o 4-3-3. clube que são, também podem dizer. Não, o clube Ajuda. sim, mas não Escrevam- é chegar lá e Não, dizer mas há 11 jogadores do aquele Sporting. clubismo normal, não é? Exatamente. De género. Em Não, caso de guarda-redes. dúvida, em por caso de exemplo, dúvida, Qual é escolha o melhor dele. guarda-redes do nosso campeonato? Não é isso. Diogo Costa. E qual é que foi o melhor guarda-redes desta época? Se calhar foi o Turbino. Sim. Ok, Por exemplo. mas E se calhar ele vai dizer Diogo Costa e é do Porto. E eu também se calhar dizia se fosse do Porto. Mas eu se calhar não sendo do Porto, se calhar já dou ao Turbino. Porque Não é já isso, Estás eu a acho- influenciar as escolhas. eu acho... Não, mano, porque é o calma. melhor. Eu acho que o clubismo aqui... Mesmo não fazendo a melhor época, também Sim. não é muito pior que o Eu Turbino. acho que o clubismo aqui é, por exemplo, és do Boa Vista e escolhes 6 gajos do Boa Vista. Isso não é clubismo, isso é alcoolismo. Pronto. Ainda para mais do Boa Vista. Oh, respeito ao meu Boa Vista. Ele a Mas meter pronto. stories com o miúdo vestido do Boa Vista e eu coitadinha da criança. A mãe. Por O que exemplo- nós fazemos pela mãe. Que agora Pois é. vai a Alvalade também. Atenção. Atenção. Uma ali outra. Portanto, Isto- Também tem o seu quê de Portanto, malta, nos comentários podem escrever de que clube é que são e depois
por posição. Escolham. Fazemos um 4-3-3. Se calhar. Podemos lançar já o esquema. O esquema? Ou então. 4-3-3 ou um 4-4-2? O que é que querem? Para se quiseres meter mais Eu médio. ia no 4-4-2 porque Tá acho que bem. Para ter dois o pontas de lança. Pavlidis merece estar ao Para ter lado dois do O que Gyökeres. queres? Está bem. Então, A dupla de avançados é muito óbvio. Pronto, 4-4-2, 2 extremos ou Mas podem laterais pôr Samu ofensivos, também, quem dois achar. médios. Pois, exato. Está bom. Exato. 4-4-2 é o esquema. Pronto. Esquema 4-4-2. Escrevam por posição os melhores jogadores que vocês acham. No próximo episódio, o 6º, o Afonso trará o seu 11. O Zorlag trará o seu 11 e eu também vou trazer o meu 11. Eu juro que vou meter o puto. Eu adoro o puto. Queremos treinador ou sem treinador? Eu meti esse 11 eu acho que houve com treinador ou acho sem que houve treinador? falta de... 11 com treinador ou sem treinador? O que é que vocês acham? Mas eu vou no treinador, consoante o trabalho que fez pela sua equipa na Liga. Claro. Pronto, então E também consoante 11 a sua ideia de jogo. Já tenho o meu. É o treinador do 11 Estoril. com treinador. Acertei. Foi, não me lembro do nome do senhor. Ian Castro. Quando ele disse aquela do Big Balls, conquistou-me. Ian Kauskas. Conquistou-me na do Big Balls. Então também podes ir... Gostei muito daquela personagem. E dou valor a maneira como ele já fala português. Polémico. Vítor Bruno. Polémico. Não, Vítor Bruno não pode. Polémico. Não, eu já sei quem é que vou meter. Eu tenho que ser um tipo 40. Eu também mudo de opinião, mas quando mudo de opinião digo, né? Aviso. Claro. Que eu tinha uma opinião diferente. É um pouco. Vou estar atento aos 11, estou curioso. Exatamente. Não, vamos acima de tudo. Epá, se vocês responderem aos 20 ou aos 30, epá, e foram muitos comentários desta vez, eu li todos e li tudo em live, ainda para mais, e vocês leram todos e discutimos todos. Sim. Não podemos falar de todos os vossos comentários, como é óbvio, porque já são muitos, mano. Temos um podcast gigante. What? É uma coisa tão estranha. Será que chegámos às 10 mil views neste quinto episódio? Não sei, seria quantos é uma que boa... tivemos na última? 9. Somos uma merda. Seria... Afinal. Mas seria... Era o gol que faltava bom, para alguém ser campeão. Seria um bom número para celebrarmos o nosso quinto episódio, chegar aos 10 mil. Aí, mano, era um número Seria bonito. fixe. Mas 9 mil já é bom, por acaso. 9 mil já é bom. Fico bem contente. O último episódio teve quase 2 horas, por isso. Sim, mas no TikTok bateu. Então se no TikTok até lá bateu... dos Super Dragões me insultam e tudo. E eu, malta, vocês já ouviram o clipe, têm que ouvir tudo, não é? Têm que ouvir tudo. Olha, só o clipe não pode ser. Às vezes é descontextualizado. Bem, não, é que é mesmo, não é? É que é mesmo, não é? Então uma pessoa não está a tirar o mérito a tudo o que o Pinto da Costa fez. Sim. Que também fez muita coisa de boa pelo futebol português e pelo Porto. O problema é que uma coisa boa, ou 2 ou 3, não apagam uma coisa mais. Então vamos aos casos de arbitragem. Agora, e vamos começar pelo mais polémico A2, não é? Como é óbvio, mas pela ordem de sucessão. Começamos pelo lance entre Pote e Otamendi. À entrada da área, é preciso frisar que isto não é penalti, é livre direto. Tem de ver cartão vermelho, não segundo amarelo. O VAR aqui não pôde intervir por não ser penalti. Por não ser penalti. E vou por já achar esclarecer. que não é vermelho. E por não achar que é vermelho, exatamente. Ou seja, esta decisão do VAR, André Narciso, se não me engano. Certo? Outro espetacular. André Narciso, exatamente. Esta questão faz com que o VAR não analise este lance. E depois acaba por ser... Não, é preciso tipo um alinhar de planetas especial para o Otamendi continuar em campo. Desculpem lá. Porque segundo amarelo dava, se o árbitro marca pena... O árbitro nem viu nada. E ali em loco é difícil dizer se é penalti ou não. Tá bem, mas se é dentro ou fora da área. Porque o contacto é óbvio. Não, o contacto nem sequer está em causa. Eu acho que toda a gente... É completamente desequilibrado. É assim, há poucos lances sem Nota-se zero. Que ele chega tarde. Há poucos lances sem zero. Portanto, tu podes dizer que o toque não é o suficiente para o pode cair. Está a ver? Uma questão de intensidade. Ou de interpretação. Neste caso eu acho que... Há quem interpreta assim o lance do debate, do outro penalti, já lá vamos. Mas há quem diga que aquilo não é empurrão, é um toque e o Otamendi cai que parece uma tábua. Quando lhe apetece diz assim, olha, pés juntos. Pum. E é verdade também. Mas não há dúvida que para mim é penalti. Agora, pronto, essas interpretações, e o árbitro pode ter uma interpretação diferente ou não sei o quê. Mas é um escândalo o protocolo do VAR funcionar desta maneira. Portanto, aqui, desse lance, o mais grave é o dia da manhã. O protocolo do VAR tem que ser adressado neste sentido, porque a verdade desportiva ficou ali completamente fora de jogo.
Completamente. Sem dúvida. Porque o Otamendi continuar em campo é horrível. O árbitro não ver ao vivo, e agora pensem no alinhado de planetas, o árbitro não apitar aquilo que foi óbvio para toda a gente, estranho. Completamente estranho. E se apita, o protocolo do VAR já é todo diferente. Porque aí o VAR já olha e diz, não, mano, enganaste. Não foi dentro, foi fora. Ou não foi fora, foi dentro. Ou, não, mas é para amarelo. Ou não, mas neste caso, como é fora, já é vermelho. Porque não é dupla penalização, não sei o que mais. Pronto. Sim. Era um lance claro de golo, o Pote tinha a bola e é uma grande jogada. É uma jogada incrível. Vi todos os comentários e mais alguns lá de fora, de jornais estrangeiros, comentaram o lance. Não houve dúvidas em relação... Em tudo o que eu vi, paguei o premium dos jornais desportivos para ler o rei das análises dos marretas e não sei o que da arbitragem. E, não há um tipo... Não, é unânime. Foi unânime. Não há um tipo... É um escândalo mesmo. É um roubo de igreja completamente inadmissível que faz com que o derby do século não acabasse aos 15 minutos. Que foi o que devia ter acontecido. Parece estúpido uma pessoa dizer isso, é quase antinatura. Mas aquele derby, com verdade esportiva, acabava aos 15, pá. E não há um benfiquista que me convença que a perder 1-0 com 10 aos 15 minutos vai parar ao Marquês. Parar ao Marquês, ganhares por 2 golos, portanto, virás para 3-1 com menos 1, a perderes 1-0, virás para 3-1, é borderline. Pá, isso era, pronto, é quase impensável. Sim. Não seria impossível. Não seria impossível, já aconteceu. Tens o exemplo do Sporting bem há pouco tempo na Taça de Portugal. O Sporting a ganhar 1-0, Santos Justo é expulso logo do início e o resultado depois... Sim, mas é uma expulsão muito cedo entre duas equipas equilibradas. É muito complicado. Mas muito difícil, muito. E aquele jogo tem uma probabilidade de ter acabado ali. Com verdade esportiva, acabava ali 99% das vezes. E atenção, para o 3-1 é mesmo borderline impossível. Para ficar com vantagem direta, que eu não sei se vai ser necessário, porque eu estou todo borrado lá por Guimarães. Todo. Eu não me levei mal dizer Guimarães. E sem Yulman. Mas o Sporting tem vantagem neste momento. Pois, mas para o Benfica, numa circunstância dessas, sair lá com vantagem, que era ganhar 2-1, que era ganhar por um golo, isso era também roçar o muito, mas muito difícil. Sim. Com menos um ia ser uma montanha muito grande para escalar. A questão de um golo era o Benfica passar em termos de pontos. Sim. Em termos de pontos. Não, porque o jogo foi decidido por um golo de diferença também em Alvalade. Sim. Ou seja, em termos de confronto direto ficariam iguais. A diferença é que o Benfica teria mais 3 pontos à entrada da última jornada. E só dependeria de si. Exatamente. O confronto direto não é a expressão correta, era para depender de si. Exatamente. Portanto, o Sporting com o empate depende de si e o Benfica com uma vitória por um golo dependeria de si. Exatamente. Para o Benfica sair de lá numa circunstâncias dessas a depender de si, também era muito, muito difícil. Sim. Muito improvável. Claramente. Portanto, para mim, o derby do século durou 15 minutos e em Portugal não dura. Porque tens um árbitro, que é uma nomeação. Bem, o homem foi nomeado. Eu fui para a urgência do hospital passar 12 horas com uma pedra nos rins com a nomeação daquele nerd. Ainda hoje, com os comprimidos, estou a mijar verde. Não estou a gozar, mano. Os gajos no meio, aquele gajo, eu vejo aquilo, depois aquele a mandar umas estatísticas, toda a gente viu. Depois eram os benfiquistas na stream. Velho, mas as estatísticas tens que ver lance a lance. Mas todos os sportinguistas dizem que este tipo rouba sempre. Olha, as espaços estatísticas, não vais dar pelo menos o benefício da dúvida que a gente não está a mentir. Certo? O homem confirmou o que se falou dele. Eu quando me vir para a minha mulher e digo assim, querida, que saudades do Soares Dias, pumba, hospital. Vai ser quarto árbitro na final das Champions. Neste jogo, acho que tinha sido dentro do que há. Saudades do Soares Dias, pá. Alguma vez um sportinguista disse esta frase? Dentro do que há. Que vergonha, pá. Que gajo vergonhoso, pá. Sem dúvida. Que nojo, pá. E para os dois lados, pá. O gajo é uma merda, pá. Esse gajo é uma porcaria sempre, pá. Não há um sportinguista que não veja isto em todos os jogos. E um benfiquista ou um portista que seja isento, mano, é uns jogos atrás dos outros, pá. É uma vergonha, meu. O gajo é péssimo, pá. Ninguém consegue... está nomeado agora para quarto árbitro e não sei o quê. A arbitragem em Portugal... Nós somos um país minúsculo, certo? Tens craques a avançado, a extremo, a médio ofensivo, a defesa de direito. Os treinadores bons são o que são. Os treinadores de merda, tipo o Paulo Sérgio, que andam a levar 8-0, estão a ganhar milhões na Arábia. Os treinadores horríveis. Ganham milhões. Certo? O pior que a gente não consegue fazer um de jeito. Não se caga aqui um de jeito. São os nossos árbitros. Temos um quarto árbitro. Que vergonha, meu. Conseguiu roubar para os dois lados, mano. Faz uma arbitragem de
equilibra a porcaria e a bosta que eu já fiz. Pois, com o VAR. eu ia perguntar isso. Horrível. Pá, Se o completamente horrível. se o penalti Não faz perdoado, sentido. acaba por ser Não faz ele a tentar compensar o erro anterior. Não faz sentido é depois dizer isso, que é que eu vejo muito. Não era penalti porque ele já lá não devia estar. Não, um erro depois não leva... Isso para mim não faz sentido E o nenhum. respeito que eu vi em todo lado a falar deste nível de incompetência, de incongruência, pá, e de incapacidade, a não ser que seja uma pessoa que não é séria. Toda a gente, mas é que aqui o árbitro esteve mal e não sei o que. O árbitro esteve mal. Mas alguma vez isto é novo? Mas alguma vez na nomeação não houve um sportinguista que disse isto é um árbitro queimado? A questão é porque é que foi nomeado. E eu já falei disso aqui. Isto é um árbitro queimado, pá. Queimado. Quem é que decide que são Por estes amor de árbitros? Deus, mas toda a gente vê isso, pá. O Sporting não ganha nem 40% dos jogos com este gajo. E as expulsões, os cartões... Mas é sempre! Sim, e é sim. sempre com o pendor dele. O próprio Tens lança aqui, lança aqui, o lança aqui, próprio lança Varanda aqui. já falou, que nem é de falar muito assim, mas já falou do João Pinheiro em específico. Portanto, logo aí não deveria ser alguém que viesse para aqui. Esse gajo até tem o nome nos e-mails, pá. Não sei Sim, se é sim. nos cozinhados, se é nos outros. Mas é verdade, porque há e-mails cozinhados, certo? Sim. Também é preciso ter essa noção. Mas vamos passar ao segundo. Que vergonha, meu. Que árbitro horrível. O segundo é claramente o lance entre o Debasti e o Otamendi na área do Sporting. Não, mas agora vamos por partes, porque daqui para a frente tudo o que vier é extra. Porque o jogo já acabou. Sim. Nesse sentido... Calma. O jogo já acabou. Aquele lance é inadmissível, pá. Mas a questão é que tu tens que analisar caso a caso. Está bem, mas Este o jogo já caso- acabou. este Portanto, caso- estamos a falar do pós-jogo já. Este caso, Exato. este caso não tendo a avaliação correta, como é óbvio, já todos concordamos aqui que o Otamendi deveria ter sido expulso. Temos que analisar um segundo lance e volta a ter o Otamendi no centro das atenções. Neste caso é falta sobre Otamendi. No meu parecer, parece-me uma falta clara. Afonso. Para mim é falta, não é clara. Acho que é mais estupidez do Debast, sabendo os defesas a partir do momento que há um VAR têm perfeita noção de que na área nem um simples agarrãozinho pode parecer muita coisa e dá penalti. Acho que é estupidez ali do belga. Acho que o Otamendi também sabe aproveitar bem aquilo que aconteceu. Não me chocaria se marcasse penalti. Agora não acho que seja um penalti, claro, mas acho que podia ser perfeitamente marcado penalti. Para mim é penalti, claro. Porque eu quando cometo uma burrice, certo, tenho que levar com as consequências Certo. tenho que aceitar as consequências. Quando um central tem um comportamento daqueles, com as mãos encostadas ao peito, não estou a dizer que esteja a empurrar, porque há essa discussão de Não consegues não ter vês essa... que é... Sim, mas não vês, né? Tu vês que até os braços parecem estar assim e tudo, e não vês nunca aquela coisa do vai, Sim. e ele foi. Não é? Pronto, e depois quando cai de pés juntos, parece uma tábua, de um momento para o outro apetece-lhe junto aos pés. Pronto, Pronto, eu sei. Eu estou a dizer isto, pessoal, não é que seja a minha opinião, mas porque eu entendo, porque eu levei com essa opinião também de várias pessoas e eu entendo essa opinião. Porque também é fácil de ver isso, que não há um empurrão claro. Sim. E Mas que há uma é aí queda que eu um digo. bocado teatral. É Eu aí que eu percebo. digo. Ok, eu entendo. Mas é penalti. Mas não me chocaria. E um tipo burro, a fazer aquilo na área daquela maneira... É estupidez. Mano, é para levar com um penalti. É para levar com um penalti e devia ter sido marcado. Na minha opinião, devia ter sido claramente marcado. E não percebo como é que o VAR não chama, a não ser que o VAR já tenha a noção do tinha gamanço errado. que já vinha. Pronto. Não, mas isso é o que os árbitros portugueses fazem constantemente, que é compensar com erros. Erros Exato. atrás de erros. Como se o erro anterior não tivesse um impacto 10 vezes superior. Sim. Ainda para mais, era expulso o tipo que estava a cair na Mas área. é o que eu quer dizer, digo, é mau demais. Eles não mas não sabem mais equilibra. que isto. O problema é que isto não equilibra. Sim, Onde é sim. que isto equilibra? Onde é que isto equilibra? Aquele Nada. lance acontecia se tivesse 11 contra 10 que o Sporting ganhava. Entendem? Isto só desvirtua a realidade. Sim. E a Poderia verdade acontecer, o Benfica desportiva. poderia ganhar um pontapé de canto e poderia ser cometido um pois, penalti. Ninguém exatamente. diz que não. Exatamente. Ninguém diz que não. A questão é que acaba O por António ser... Silva também podia fazer um hat-trick de calcanhar. Por amor de Deus, o jogo acabou ali, pá. O Benfica não sabe mais. Cruzamentos, tem o jogo todo, só está a parar o jogo com faltas estúpidas e a fazer cruzamentos inconsequentes o jogo todo. Tem um treinador que não é capaz de dizer, malta, pensem só mais um bocadinho e não ofereçam faltas. Não é capaz? Mano, os outros vêm tentar fazer as transições da primeira parte. O Rui Borges, as transições foram boas nos primeiros 20 minutos. E então e agora, mister? Faz igual. Mas eu acho que ele já percebeu. Mas faz igual na mesma, pá. Nem tenho tempo para estar aqui com desenhos e tudo, pá. Então, mas queres que eu venha buscar ao mesmo sítio? Pá, claro. E ele ainda não entendeu? Não. Ele não vai adaptar? Não.
Então e se ele adaptar? Não quer saber. Calma que o homem vai te surpreender agora. Não, Vai-me surpreender, Olha vai. que- olha É que fraco, o homem- mano. olha Foi que o pior que o Laje. Foi pior. Eu estou a dizer que o Laje tenha estado bem, porque estas duas críticas que eu faço ao Laje são muito graves e é dele que tem que vir. Porque os jogadores estão extremamente Eu não nervosos. gostei de nenhum nem do outro. Não, mas o Borges ainda foi pior, já. Mas o pior pode sagrar-se campeão já na próxima jornada. Para mim é penalti do De Baste, devia ter sido marcado. Acredito que o árbitro não tenha visto, mas até porque a maneira como o Otamendi cai é um bocado teatral e o árbitro olhando pode ver não é aquela piscinada, porque aquilo é um bocado, pá. Ler o lance como é óbvio. Não, mas eu acho que mesmo nesse sentido às vezes há mérito E os dele benfiquistas e acho que o têm razão Otamendi em é queixar-se desse lance, inteligente, claramente. inteligente e ganhou bem a falta. Então, se é tudo unânime, vamos para o terceiro, que é o golo anulado ao pote. Para mim Sobre não a é... falta não- do Gyökeres. Olha, para sobre mim, o António eu aí Silva. vou já muito rápido. Para mim, não é falta. Para mim, o António Silva não é o contacto, não há contacto nenhum do Gyökeres que peça que o António Silva se levante. Tanto que o António Silva levanta-se até perceber que não chega a tempo. Quando ele percebe que não chega a tempo, mano, faz assim com as mãos. Mano, ele está a levantar-se. Aí já não dá. Pumba. Pá, vê-se perfeitamente. Aliás, o emaranho ali à sorda dentro da área é provocada pelo António Silva. Eu percebo que haja um toque, não entendo como é que ele marca aquilo sem deixar seguir e ir a VAR, porque é muito mais, protege muito mais a verdade desportiva. Aliás, Eu entendo. Sim. o protocolo, só se ele quiser mesmo. A única questão aqui, Já está. a meu ver, a única questão aqui é que ele deveria ter deixado o lance seguir Como e vai sempre. a VAR, Deixamos seguir lance em que está 3 metros fora de jogo. E ali não. vai ao VAR e a jogada é analisada desde o início. A meu parecer, parece-me falta clara do Gyökeres. O António Silva ganha-lhe a frente quando eles percebem que o Trubin defende para a frente. O António Silva ganha no sprint, naquele Há um mini toque, sprint. Há um toque. Depois acaba por ser tocado pelo Gyökeres nas pernas, Não na é parte de trás. suficiente Ele para fazer desequilibra-se e quando ele vê que a bola já está longe, ele tenta Não jogar-se. é o António Silva. Ele já está desequilibrado quando ninguém se... Ele equilibrado está desequilibrado, nem que seja mentalmente. A mim não... Não é, mano. Ele já a mim não me nasceu choca, desequilibrado, a mano. mim não foi me o choca, Gyökeres. mas eu acho que é muito mais Eu não sou hater do António Silva, calma. Eu acho que é muito mais sacada pelo António Silva do que propriamente seja um ímpeto do Gyökeres ser bruto e tal. Ali, eu acho que ele claramente perde o lance e depois tenta sacar uma falta. E eu percebo, mas há acho que há uma inteligência coisa- do António aí, sem Yeah. dúvida, mas para mim não é falta. Mas- E há a questão de deixar seguir o jogo e depois Exatamente. analisar. Essa é a questão Ter mais uma grave televisão. em que se vê logo que há um condicionar Claro, daquele cérebro faz sentido. daquele anormal. O cérebro daquele anormal está condicionado. Porque apitar logo numa coisa tão dúbia, com dois jogadores deitados no chão, em que ele nem consegue ver nada, está atrás deles, ele apitar logo só porque vê uns bracinhos assim, Lá está, é só um maluco. É que apita logo aceitávamos ali. isso quando não havia VAR, é o que eu Pá, digo. E ainda para mais, no protocolo de hoje em dia, que é uma coisa que às vezes até cria alguma estupidez. Sim. Olha, agora no Real Madrid e Barcelona viste isto várias vezes, em que tu vês um jogador que está claramente fora de jogo, Sim, e tu sim. vês que o fiscal... Ainda agora no Bessa, um fora de jogo de 3 metros e ele a deixar não o é disso que eu Bozenic estou a falar. encostar. Pronto, exato. Para quê? Exato. Sim, mas é o protocolo. Sim. Que é do género, em caso de dúvida não faças porcaria. Favorecer o... Não, e em caso de dúvidas não faça porcaria, porque se aquilo der bom, depois o VAR corrige. E o protocolo para os fiscais de linha é não levantar a bandeira. E os gajos estão 1 metro em fora de jogo e eles não levantam. Só levantam depois da jogada a acabar. Estava fora de jogo. Tanto que o pessoal marcou o golo e olha, estava ou não? E depois ainda confirma. Sim. Portanto, tens um protocolo... Este árbitro, em vez de se proteger, como nesta regra protocolar, o fiscal de linha está a ser protegido e que até causa algum... Até cria algum... algum estranho... É estranho, pá. Um gajo está a ver o jogo Alguma e... Então, estranheza. mano, pá, esquece lá isso. E posso dizer mais, este ano o Sporting teve um lance em Barcelos em que faz o golo e ele marca penalti antes em vez de deixar seguir. O Trincão faz golo e a seguir o VAR analisa o lance e não é penalti para o Sporting. Percebes? Ou seja, estamos muitas vezes a não deixar rolar o lance e agora no Isso também Estoril aconteceu contra o e Estoril. agora no Estoril foi igual. Por Sim, isso, mas- é isso que alguma coisa há aqui nesses lances que eu não estou a entender o VAR. O lance é demasiado escaramuça na Sim, área. sim, eu também e acho. a escaramuça é feita pelo António Silva. O Gyökeres vai à bola, tanto que chuta a bola. Sim. O António Silva, qual antecipação qualquer, porque não há antecipação nenhuma. Quando a bola é defendida pelo Trubin, há a antecipação do António Silva. Não, mano, ele já E estava ele sentado está à frente dele. Ele está à Isso não é uma frente dele. antecipação. Ele chega tarde ao lance e aterra mais tarde do que era preciso. Ele devia ter antecipado ao remate. E depois estão os dois. Portanto, isso é uma antecipação. Mas sacou bem, que é fez o muito papel simpática. dele. Pronto. Para mim não é, mas... Mas tu notas o condicionado com o árbitro é.
Porque isso aquilo sem não se dúvida. apita, mano. Aquilo é deixa seguir Isso sem e dúvida. resolve lá dentro. Porquê? Porque tens que defender. O teu principal trabalho como árbitro é defenderes a verdade desportiva. Tu tens de ter a certeza absoluta do que tu estás a fazer. E se tu meteres benfiquistas, portistas, sportinguistas a analisar o lance, há muita gente que vai dizer é falta, toca-lhe, e há muita gente que vai dizer não é falta nenhuma, não há razão nenhuma para o toque fazer o António Silva cair. Não lhe prendeu perna nenhuma, não o segurou, não o passou para trás. E quando disse mas é chatear a... E aí em câmara lenta Pronto, tinha acesso a portanto, isso. é um lance de 50, demasiado 60-40. É um lance demasiado de adaptação e demasiado pesado, demasiado Ele acaba por ter um peso. importante Sim. Para haver aquele haver este tipo ímpeto de a postura. apitar. Exatamente. E isto é um tipo que já vinha com o árbitro dentro, já estava na faringe, estás a ver? Aqui, na laringe. Ele já estava, ele espirrava, aquilo apitava. Entendes? Aquilo é a vontade dele. Sim, ele perdeu muito o controle do jogo. Não há qual mano, esse gajo gama a toda a hora, pá. Qual perdeu o controle, pá. Mas conversa de merda, pá. Esse gajo é um gatuno típico, pá, da altura dos nossos avós. Certo? Em que sofrias concordo. golos dentro de apanha-bolas. Eu E esse concordo. gajo gama a toda a hora, pá. E gama sempre para o mesmo lado. Mas sou só eu que vejo isso. Não. Então pronto. Então porquê é que vamos estar aqui com tangas e a mentir? Esse gajo está condicionado. Esse gajo é um do gamanço. E são roubos de igreja. Eu nem vi que nota é que ele teve da comissão de arbitragem. É este derby. Nota de quê? Eles avaliam, são avaliados. Depois. Ok, pensei que era a outra. Não, essa não. Mano, Essa não. mano, esse gajo, pá. Esse gajo é uma vergonha, mano. Vamos passar ao seguinte, até porque o tempo já está. Então pronto, aqui ficamos está a correr. 50-50, 60-40, pode ser falta, pode não ser falta. Não, eu acho que não é. Eu acho que é falta. Pronto, eu acho que não é, mas eu entendo quem acho que seja. Vamos dizer, aqui não é roubo de igreja. eu Eu Aqui só não é acho, roubo de eu igreja. só acho, eu só É acho que o dúbio. protocolo, acho que o protocolo deveria ter sido outro, mas acho que a falta é. Não é Existe. o outro, não é o outro. Ele sabe, pá. Ele não é parvo nenhum. Não é o outro porque não lhe convém, pá. Isso foi o que eu disse. Então vamos Estás a passar ao maluco. próximo. Vamos passar ao próximo, que é o caso. O Yulman vai ficar de fora do jogo com o Vitória. Viu também um amarelo relativamente cedo no jogo e acabou por jogar condicionado. Primeira questão, acreditam que ele teve lances para ser expulso? Não. Sim ou não? E será ou não uma ausência importante? Isto é quase uma pergunta que é não pergunta. Yeah. Será uma ausência importante no meio campo já para o jogo com o Vitória, tendo em conta também que Morita não acaba por ser feliz na sua entrada E no parece derby. que se ressentiu de lesão. Fala-se Eu disso. vi uma Sim, notícia de sim. que ele estava... Sim, que saiu com queixas. sim. Eu também saí com queixas dele. Portanto, nisso estamos no mesmo... Estamos em sintonia. Afonso. Olha, eu tive que rever um bocadinho o jogo e os lances em si para perceber. Eu acho que houve muita vontade dos jogadores do Benfica em expulsar um jogador que tinha amarelo. Posso dizer um lance assim que me lembro melhor, em que o Yulman está a proteger a bola e raspa, completamente raspão, tanto é que ele se levantou logo o Aktürkoğlu, e há logo uma... acho que os jogadores do Benfica procuraram muito que o dinamarquês levasse o segundo amarelo. Acho que não houve nenhum lance para mim que dissesse que ele deveria ter levado amarelo. Há um que ele chega um bocadinho tarde, mas foi um lance que não traz perigo nenhum, e é isso, depois as pessoas caem no exagero de achar que é tudo para amarelo, como o jogador tinha amarelo. Eu não acho que tenha havido algo claro para o expulsar, percebo as queixas, mas na minha opinião não houve. E é claramente um jogador que vai fazer muita falta, nós falámos disso, tem um peso enorme naquilo. Acho que os sportinguistas hoje estariam muito mais tranquilos se soubessem que o capitão ia jogar contra o Guimarães, contra o Vitória. Também há duas baixas que eu considero muito importantes no lado do Vitória, mas não tem tanto a ver com este jogo, mas é uma baixa de altíssimo peso para o Sporting. Porque é alguém muito importante naquele meio campo, e vimos isso com o Gil Vicente. Os lances que geraram mais queixas são três. É o lance do Aktürkoğlu, Do cotovelo. do cotovelo. Há o lance do Kokshu, uma disputa a meio campo, creio eu. Essa é a dos 83 minutos. Não, é a dos no Coxo. 83 Aquela ao pé da minutos. área. É a terceira. Ao pé da área é com o Belotti. Mas é na área do Benfica, quase. Sim, é ali ao pé de um lançamento. É após um lançamento, acho eu. Yeah. São Não estes deixa três, seguir. são Na estes minha três opinião, lances. eu vou ficar como fico no lance, no lado do pote. Eu, analisando lance a lance, acho que há ali lance em que podia ter levado o amarelo. Já vi amarelos por menos. Entendem? Pronto.
Mas isso é tudo lances altamente dúbios. Não há nada que seja mesmo como é que não lhe deu o amarelo, como muita gente quis pintar. É aí que eu disse. Não há nenhum lance em que seja do género, mas como é que não é amarelo? Uma cotovelada, não há cotovelada nenhuma. Ele tem o lance ganho, está à E frente ele do levantou-se adversário. logo Tem o braço a coisa. São bolas divididas, não há uma falta antidesportiva, não há uma falta que trava um contra-ataque. Eu sei que essa dos 83 minutos que vem do lançamento, mas é uma bola dividida, a bola vai de lado. Os dois jogadores vão, é falta, é muito difícil, há aquela distância ainda para mais, assumir que aquilo é um lance de transição, e com a equipa do Sporting pouco subida, como teve sempre na segunda parte, portanto, admitia que pudesse ser expulso. Calma, mas o lance para ser Belotti. Não, não é o do Belotti, é o... Aos 83, aquele que vem na sequência do lançamento é o Benfica que está em ataque. Sim. Está continuado. Então não é isso que eu estou a ver. O lance do Cockchu é no meio campo. É o Benfica que está a sair, o Cockchu está a passar. E eles estão a disputar a bola, sensivelmente ali na zona do meio campo, e o Cockchu acaba por sofrer falta. É o que eu digo. Há muita gente a transformar um lance de 50-50, e se olhares para os amarelos que o árbitro deu, são um bocadinho mais vehementes e mais claros do que qualquer um desses lances do Yulman. Todos os amarelos que ele deu foram amarelos claríssimos. Exatamente. E foi um bocado por aí. Em relação ao Yulman, mas podia ter sido expulso, não há dúvida que ele arrisca muito, é um autêntico burro na maneira como pede o primeiro amarelo, que o pode tirar daquela partida, o primeiro, sem dúvida. Como já aconteceu, por exemplo, com o Coates há bem pouco tempo, e como pode tirá-lo da partida e como o tira imediatamente da partida contra o Vitória. E, portanto, é uma aberração o primeiro amarelo. E com o primeiro amarelo, acho que é uma atitude... eu percebo, houve muita luta, houve muita disputa. Não vi nada antidesportivo, não vi nada verdadeiramente agressivo para lesionar ninguém, para não sei o quê. Não vi nada de cortar um lance que é altamente perigo, ou uma transição que houvesse progressão, não sei o quê. Não vi nada disso, que é aqueles amarelos típicos. Nem agressões que normalmente fazem parte também destes. Nada disso. Aliás, a coisa do braço aberto, é ele que tem a bola, é ele que tem o lance controlado, por amor de Deus. E não há uma movimentação para a cara do Arthur Cola. Não há nada disso. Portanto, agora, o que há é uma vontade que haja. E começa logo nos comentadores da Benfica TV, porque eu vi aquilo em casa, e foi um nojo. Porque não havia uma falta do Yulman com o comentador. Como é que não leva ao amarelo? Mas todas as faltas. Tiveste que assinar. Uma vergonha. Não fui a casa do amigo. Eu digo, eu não tenho televisão contaminada. Mas uma nojeira, de comentários, eu percebo que vejam da ótica do Benfica. E que digam, e o empate não serve para o Benfica. Eu não sei mais. Agora vais colocar um tipo que sou primo de alguém para estar aqui a trabalhar. E agora, uma ganda melão. Pronto, acabou. Ganda merda. Agora, eu percebo o festival dos gajos, entendes? Eu percebo, eles podem fazer ali o festival do cringe que quiserem. Mas tem que haver justiça, Tem que haver justiça e vontade de haver justiça e verdade desportiva. E bom senso. Não, tem que haver vontade. Porque há pior do que isso. Porque este clubeco, este clubezeco, tem 20 anos em que não há nenhum clube, nas principais ligas europeias, com maiores casos no tribunal de corrupção ativa com o nome deles lá dentro, do que o Benfica, em 20 anos. Estes gajos não são de um clube qualquer. Este canal não é de um clube qualquer. Estamos a falar de um clube que vende t-shirts na Tailândia. Estamos a falar de um clube que é o que tem maior número de adeptos em Portugal e sócios, que só mede ali para o Bayern de Munique e mesmo assim andam sempre para as turras quem é que tem mais. Mas não podes contabilizar os mortos. Está bem. Ainda assim, estamos a falar de um clube que é o que tem, de longe, o maior palmarés desportivo de futebol sénior em Portugal. Sim, sem dúvida. Não é um clube qualquer. E é o clube que, na atualidade, em termos de tanto projeto desportivo como equilíbrio e capacidade de investimento financeiro, é, de longe, o clube que tem maior probabilidade de ser campeão. Porque quando nós olhamos para a Espanha, quem é que é campeão? Normalmente é quem tem mais dinheiro. Em Inglaterra igual, em França igual, na Alemanha igual. O Benfica hoje em dia tem um poderio financeiro muito superior aos rivais diretos. Tudo indica que nos próximos 10 anos, 5 campeonatos são deles. Podem não ser, porque os outros também vão lutar para que não sejam. E pode haver más épocas do Benfica, etc. Mas o Benfica tem as condições melhores para potenciar as suas vendas, para potenciar para desbloquear compras, para ter treinadores de qualidade, ter uma estrutura, que hoje em dia é uma estrutura... A escola forma todos os anos jogadores de qualidade, é uma coisa impressionante, Uma coisa impressionante. Está no top 3 do mundo. Por amor de Deus, precisam dessas porcarias,
Tem que ser um clube. Quanto é que custa para eu não estar à baliza? É isto este clube. É isto o vosso clube. Quanto é que custa para eu enterrar o Passos Ferreira fora? Quanto é que custa? Tens os e-mails todos, pá. Tens o Gonçalves. Tens um presidente apanhado pela PJ, mano. A PJ não apanha ninguém em Portugal, pá. Tu tens um presidente que é apanhado pela PJ antes de ser apanhado pelos adeptos. É uma comédia, mano. É uma piada de mau gosto, pá. É este o Benfica na atualidade. Na atualidade, entre aspas. Porque já houve um final de ciclo. Mas o que eu estou a ver aqui é muito vieirismo. Mas ele fez parte. Do quê? Sim, mas há um virar de página. Portanto, temos que dar o benefício da dúvida ao Rui Costa. Achamos nós. Exatamente, esperamos nós. E os benfiquistas, sim. E os benfiquistas sérios estão lá. Sim, mas este comportamento logo na televisão, este comportamento na televisão e este comportamento todo pelas redes sociais fora, a assobiar para o ar e a fingir que não se passa nada, imaginemos isto, 10% dos e-mails são verdadeiros. 10%. Imaginemos isto. Imaginemos que todos estes casos que eu acabei de falar, e atenção que o Boaventura está lá dentro, e este já perdeu a carteira, para estar ao lado contra o Marítimo e não sei o quê, certo? Imagina que isto são 50% dos casos do que foi feito. Que não foi. Porque o que não se apanhou foi muito mais. Mas vamos ser sinceros. Vamos fazer aqui o Twilight Zone do 10% dos e-mails são verdadeiros e isto é metade do que verdadeiramente aconteceu. Entre Luís Filipe Vieira, Gonçalves, o Boaventura e agora aqui o nosso melhor amigo do Bruno Fernandes. Pronto. Sabes o que é? Tínhamos que inventar divisões para o Benfica lá jogar. Certo? Os benfiquistas estavam a curtir futebol de praia. Era o que vocês iam ver. E agora há aqui a grande questão. Quem é que tem seriedade e idoneidade para reconhecer a grandeza daquele clube e para perceber que esse clube não precisa disso para nada? Para nada, pá! Um clube com a dimensão do Benfica precisa desta porcaria para alguma coisa? Precisa de máfia? O nosso desporto... Tu achas isto normal? O clube, que em números é o maior português, ser o clube nos últimos 20 anos com maior índice de casos de corrupção ativa associado ao seu nome? Onde é que vocês têm um clube? Têm que ir à Turquia, se calhar? Infeliz é o facto de haverem dos três grandes estarem ligados ou já estiveram ligados a este tipo de casos. Não. Ou seja, é este tipo de coisas... Aí não concordo. Eu acho que o erro da maioria do português é este. Todos fazem. Já falámos disso. Eu garanto. E no 25 de Abril? E no 20 da Costa? Eu estou a dizer precisamente isso. O erro é todos já terem feito. Com o cashball, com a pitorada. Uma coisa é certa. E é isto que eu digo. Eu tenho muitos amigos benfiquistas que são pessoas íntegras, mas uma coisa é certa. Se eu tivesse pessoas e se o meu clube tivesse ligado a casos de corrupção, eu não pagaria uma única cota de sócio enquanto essas pessoas não saíssem do meu clube. Porque eu, nos meus valores, não me revejo nisso. E eu não quero ganhar a ter que pagar aos outros. E depois como é que votas para o tirar de lá? Lá está. Enquanto ele não saísse de lá, eu não conseguiria ajudar o meu clube. Porque não me revejo naquilo. E é como tu dizes, eu tenho um respeito enorme pelo Benfica. Então... E eu adoro ter rivais. Eu quero os ter cá. Agora, que tenhamos todos as mesmas armas. Que é jogar futebol, eles terem mais dinheiro ou não. Agora, andarmos preocupados com o outro vai jogar com quem? Tu queres é colinho, mano. Os gajos querem colinho, pá. Mas é isso que eu acho inacreditável nos dias de hoje. O que eles querem é colinho. Num jogo, a falar num jogo que se houvesse verdade esportiva acabou aos 15 minutos. O derby do século acabava aos 15, pá. Na luz, pá. Um cortejo espetacular, uma festa de benfiquismo e também o seu quê de sportinguismo no cortejo verde e branco, mas uma festa dos benfiquistas que fizeram uma festa linda de se ver, uma coisa incrível, pá, que imagino tenha corrido o mundo fora, foi uma coisa linda de se ver. 15 minutos, pá! Sim. Durava 15 minutos. Acabou. Está a ver? Estava eu de boxers em casa a ver aquela porcaria, mano. Estás a ver? Olha, já está. E não tinhas mais uma semana. Acabou. E agora estou todo borrado com o Guimarães. Nem pronto. Porque ainda o pessoal a pensar que a gente coisa e eu estou todo borrado com o Guimarães. Mas vamos ter que falar disso. São dois jogos que a malta... O pessoal do Benfica tem que entender esta porcaria. Nós temos que seguir. Sim, eu ficava feliz também que entendesse. Eu concluí, Sérgio. Aqui é entender esta porcaria. Há que limpar esta imagem do Benfica. Não é com aquela comunicação nem dos repórteres da Benfica TV... nem do Laje, nem do capitão. Porque a flash interview é tudo a mandar alho para o lado de lá.
Um tipo devia ter sido expulso aos 15 minutos. E tal, não quiseram jogar a fazer-se às faltas e tal, e não sei o que mais. E o Laje é a mesma porcaria. Chamaste-lhe tu hipócrita? Isto é bem pior do que hipócrita, pá. Isto é um gajo que faz-te conta e a subia para o ar. Que não há imputação e responsabilidade ao próprio clube por esta história de máfia que tem nos últimos 20 anos de vieirismo. Os benfiquistas têm que limpar esta máfia para o seu bem e para o bem do futebol português. E eu garanto-lhes, como sportinguista, eles ganham mais do que o Porto e o Sporting ganham juntos nos próximos 10 anos. Mas não tenho também a menor dúvida. Mano, sem precisar disso. não precisam nada dessa porcaria, pá. Não precisam de nada dessa porcaria. O Benfica é gigante, pá. Deu uma imagem espetacular, pá. E tu vês que há ali muito vieirismo ainda. Há ali muita vergonha. E por amor de Deus... Mas pode estar a acabar. Achas? Isto foi anteontem, pá. Tu viste alguém a criticar isto? Acredito que se critique se o Benfica não for campeão. Não. A criticar esta postura. Tanto dos repórteres da Benfica TV, como na entrevista do Otamendi, e os próprios adeptos. Tu vais à internet, está tudo a mear. Como é que o Ilman não foi expulso, pá? Porque aí já seguem Vamos prosseguir. Coisas. Temos Braga-Benfica, a próxima jornada, a última jornada, Sporting, Vitória. Vou lançar aqui 2 dados que... Mas Braga e Benfica em futebol praia, certo? E manutenção também está ao rubro. E a manutenção, se tivermos tempo ainda vamos lá. Acho que é. O primeiro classificado e o segundo com os mesmos pontos, o terceiro e o quarto com os mesmos pontos e o quinto e o sexto com os mesmos pontos. Não, o Porto já não tem. Não tem os mesmos pontos. Não, o Porto já está. O Porto já ganhou. Estava antes do jogo. Ok, vi mal. Peço desculpa. Não, o Porto já garantiu o terceiro lugar. Está garantido. Yeah. Braga já não pode... Quem se complicou muito esta semana foi o Estrela, que perdeu em casa com o AVS. Atenção. Matematicamente ainda é possível o Braga chegar lá. Há muitos fatores. Tinha que marcar 7 golos, não é? Exatamente. O Porto tem uma vantagem de 7 golos. Em caso de igualdade... Contra o Benfica. Em caso de igualdade pontual, o Braga teria de fazer a diferença de... Braga, superiorizar-se na diferença de golos. Vou lançar aqui 2 dados, muito rápido, para depois também fazermos o lançamento da última jornada, principalmente nesta luta pelo título. O Benfica venceu apenas 2 das últimas 7 deslocações, a Braga. E o Sporting venceu as últimas 7 vezes que recebeu o Vitória em Alvalade. O Vitória vem agora de uma derrota surpreendente com o Farense, que está a lutar pela vida. E vai para a última jornada claramente a tentar segurar o 5º lugar, que é o último que dá acesso às competições europeias. O Santa Clara também está na luta por esse lugar. E depois temos o Braga, que perdeu com o Casa Pia, ainda tem hipótese de chegar ao terceiro, mas é uma coisa muito remota. Tendo em conta estes 2 cenários, qual é o jogo que vocês acreditam que será mais complicado, ou se são os 2 muito, muito parecidos, tanto para Benfica como para Sporting? De forma muito concisa, por favor. Eu acho que antes destes resultados da jornada, acho que obviamente acharíamos a ida à Braga muito difícil para o Benfica, sendo que o Braga já não tem nada a perder. Acho que tira um bocadinho de pressão aos jogadores, que pode ser bom, pode ser mau. Acho que o Braga obviamente também vai querer acabar e limpar a sua imagem e vai querer ganhar ao Benfica. E nada seria melhor do que uma vitória. Obviamente que a última imagem é que fica e os jogadores também sabem disso. Por outro lado, temos um jogo do Sporting. Eu acho que os números, eu sei que o Sporting acho que ganhou 7 vezes os últimos 7 jogos com o Vitória, exatamente. Mas é um jogo completamente atípico, assim, que não diz nada. Mas há aqui uma coisa, eu estava a ver o Vitória e para mim, eu acho que é sempre pior ir para um jogo depois de uma derrota, porque tira a confiança aos jogadores. O Braga também perdeu. Certo? Ou seja, o Vitória vir jogar com uma derrota, eu acho que é sempre pior do que o Vitória vir moralizado com uma vitória. E depois... Por outro lado, acrescenta pressão aos jogadores do Vitória, que eu considero que seja bom para o Sporting. Eu acho que a pressão vem muito do 5º lugar, né? Sim, nessa luta. O Vitória obviamente não vai poder montar um autocarro em Alvalade, como às vezes algumas equipas têm ido jogar e perceberam que essa tática às vezes funciona lá, e vai ter que querer jogar para vencer o jogo. E isso vai fazer com que, obviamente, o jogo seja melhor. Vai haver também pressão do lado do Vitória, uma pressão e uma ansiedade enorme do lado do Sporting. Aqueles jogadores vão ter, obviamente, se calhar aquela pressão que o Benfica acabou por sentir. Os jogadores do Sporting vão sentir isso, mas... Prevês um jogo aberto? Prevejo um jogo aberto. Acho que um jogo de parte a parte, 2 equipas a querer ganhar, acho que vai ser um jogo bastante aberto. Eu gosto muito da época do Braga, principalmente depois da eliminação da Liga Europa, porque cresce muito num campeonato, ganha muita consistência exibicional. A exibição do Braga na Luz para o campeonato também foi muito boa, a meia-final da Taça da Liga. E em Alvalade. E depois o Vitória, uma equipa que já encaixou
contra o Sporting, e contra o Sporting do Rui Borges, curiosamente, já com o Rui Borges, e que encaixou de uma maneira de 8,80. Por um lado está a perder 3-1, tem o jogo praticamente perdido. Foi dos melhores jogos e que eu às vi tantas este está a ano. ganhar 4-3, com a equipa do Sporting completamente a arder, toda em stress, toda a gente queimada, não é? Sim. Também numa fase da época em que o mental ainda era um bocadinho pós-Ruben Amorim, E João Pereira. e o João Pereira, que também, pronto, não ofereceu muito à equipa em termos de estabilidade, mas eu acho que vão ser dois jogos complicados, mas acredito que haja um fator de nervosismo, obviamente, mas acredito que o Benfica entre com a mentalidade de fazer o que lhe compete e tenha menos pressão até, que é aquela coisa do fomos melhores no cômputo geral, nos 90 minutos, a segunda parte é toda nossa, no derby, e agora vamos para aqui. Pá, o Braga teve 3 jogos muito difíceis e em nenhum deles se safou, tem empate com o Famalicão, com o Santa Clara e agora derrota fora com o Casa Pia, 3 equipas que estão no top 10, não é? No top 9 da Liga. E que jogam bem. E que também jogam fixe, mais ou menos. E na minha opinião, mas fica a ideia, da minha opinião clara, de que no Sporting vai haver muito nervosismo, não vai haver Yulman. E eu, não querendo tirar mérito ao Rui Borges, nem tirar as suas competências e qualidades que já mostrou, é um treinador que ainda não me convence. Eu com o Ruben Amorim estaria nervoso. Eu com o Rui Borges estou literalmente cagado. Eu estou todo cagado, mano. Se fosse Ruben Amorim estarias a jogar agora para o título contra o Rui Borges. Talvez. Então, mano, aí eu estava a ver de boxers. ou todo nu. Agora assim, estou mesmo muita... Com o Ruben Amorim eu acho que o Sporting já teria sido campeão. Não é por mal, entendem? Eu sei que há muita gente que adora o Rui Borges e eu percebo, não, eu não quero tirar o mérito, mas eu não confio, no tipo. Ele, para ganhar a minha confiança, eu acredito que ele ganhe a minha confiança. Portanto, eu não tirei o Rui Borges dali. Eu quero dar-lhe tempo para ele me convencer, mas ainda não me convence. E sendo campeão, estou estressado. Ajuda? Já? Era muito bom para o clube, era muito bom... Bicampeão. Era muito bom para o pós-Ruben Amorim, era muito bom para o pós-Ruben Amorim, acho que era muito bom para a carreira do Rui Borges, acho que era bom para o Sporting também, como é óbvio, mas o ser campeão ou não, para mim, para uma pessoa como eu no dia a seguir preocupo-me igual com o meu clube, vou sofrer igual. Mas ganhamos o campeonato ontem. Foi o último jogo do Gyökeres em Alvalade. E agora? Percebes? É sempre um stress. É sempre um stress. Agora é final da taça, agora eu não sei o quê, agora eu não sei o quê. É verdade, os sportinguistas têm que ir ao estádio perceber que é a última vez que verão aquele jogador. Mas podemos trazer esse tema para o próximo, para o próximo episódio. Antes de passarmos ao Porto e Braga e restantes temas, até porque já temos o tempo assim um pouco à justa. Tatuagem. Está definida? Não está? Então como? Ainda não há campeão. Tínhamos definido que era o gol do título. Pois, a questão é que ficou A minha questão não é essa. Mas calma. Temos aqui um seguidor, o Gabriel Oliveira, que parecia que já estava a adivinhar que o Trincão ia ser determinante no derby. O bigode, eu vi. Eu gostei do bigode. O bigode do Trincão dava uma grande tatuagem. Eu gostei. Acho que era uma tatuagem gira, mas eu não me quero esquecer de Eduardo Quaresma, porque eu acho que se o Sporting... Tens de fazer diferente. Eu acho que em caso de ganharmos e o Benfica também ganhar, o empate é muito importante, o Trincão leva uma coisa e tal, mas tens que ir a todos os jogos decididos como o do Quaresma. O Trincão tem o golo em Guimarães, valeu 1 ponto. Sim, no último minuto. Aos 93 e ou não 94. foi um gol, foi um tratado. Mas não foi foi um golão. Mas há outros momentos em que o Sporting resolve relativamente tarde. Agora não me consigo recordar. Trincão novamente, acho que foi contra o Nacional, um gol do meio da rua, que o Sporting estava 0-0 e ele também... Eu acho que o Trincão estava muito ligado a golos decisivos. Que desata contra o Casa Pia aqui, no 6-4-0 do Casa Pia em Alvalade. É um golo aos 30 minutos, mas é um jogo que estava atado, ainda com o Ruben Amorim. É capaz de termos que ir à procura do jogador que mais fez a diferença naquele pontinho. Não podes tatuar não podes tatuar o Cláudio Pereira. Esse fez diferença em 3 pontos claros, certo? Quem é que foi no Dragão? Quem é que apitou no Dragão? João Pinheiro. Epá, que agandazada, curiosidade. Pensava que não era. Ou o André Narciso. Mas olha, não foi ele que não estou muito inclinado para tatuar o bigode. Estou muito inclinado. O bigode é uma boa... assim à maneira antiga aqui, acho que... É capaz de ser o Trincão. E não esquecer que o Trincão carrega o Sporting quando o Gyökeres está lesionado. Trincão é líder de assistência. Carrega o Sporting com o João Pereira. Ele parecia que jogava sozinho em alguns momentos com o João Pereira. É verdade. E depois que o Rui Borges chegou a jogar avançado no 4-4-2 com o Gyökeres. E aí baixou muito. Aí é o momento mais frágil. Mas depois volta a subir.
Começa a ganhar força, mas não está decidido. Portanto, se alguém ainda tiver aí ideias porreiras, continua a ver todos os comentários. Mas tens que ser campeão, meu amigo. Sim. Olha, Lá eu está. estou minha ufa, como eu Ainda digo. tem, Sporting ainda tem de ser ufa. campeão. Eu estou minha Sim. ufa. E tens que estar, porque vai ser um jogo de nervos. É mais uma semana. Eu estou minha E ufa. mais, Sérgio, uma coisa Diz, importante. Só que o Guimarães Conta. joga a bola. Malta, Conta-me tudo. maneiras para poder adormecer bem, se faz favor. Eu tenho tido dificuldade em dormir na sério? última semana, nesta A também. minha mulher usa um medicamento. Não se pode falar de medicamentos aqui, se calhar. Pois, se calhar é melhor. Yeah. Mas é umas Epá, gomas para dormir. Mas podes, preciso dormir bem. Podes Tem sempre sido pedir- difícil Podes sempre pedir à tua mulher para estar com uma cadeira na cabeça. Olha, por exemplo. também. Não é? Hã? Não sabes muito bem quanto tempo é que vais dormir, mas algum vais dormir de certeza. É pá, tenho que dormir. Eu acho que já se nota que estou. Eu não sei, eu até quando vou fazer xixi é verde, mano. Portanto, tipo, até me lembro. Rui Borges, estava-me disto. Ai, valha-me Deus. Rui Malta, Borges, que uma tens coisa que é ser certa, bom. para a semana temos aqui campeão, Benfica ou Sporting. E que deles. ganha o melhor e que está tudo em aberto e que ganha o melhor. E atenção, E mais uma pode vez. mesmo, já aconteceu em Espanha e em Alemanha. Sim, Em- o Dortmund em casa. E mais uma mas vez, muita gente. aquilo que tu falaste, muito importante, ninguém se chateie. Vão festejar, dia a seguir o sol Pá, vai brilhar na A mesma. festa olha, foi bonita. Acho que... olha Sem que dúvida. o festa mais bonita. Gostei difícil- muito disso dos dois lados. O Sporting fez a uma, festa mini, foi linda. fez uma mini festa ali junto ao Alvalade, também não houve distúrbios de nota. Uma festa pré-campeão. Não, se é não, que não, posso- não, não. Se é que podemos Não dizer. foi festa, foi apoio. E Foi às uma vezes recepção confunde-se. com... Às vezes confunde-se. Hum. Uma coisa é mostrar apoio, outra coisa é deitar fogo Mas de aconteceu, artifício. aconteceu na jornada anterior também para as duas equipas. É isso que eu Ou digo, seja, é isso que eu digo, e eu gosto muito, e os adeptos têm que continuar a fazer isto. É lindo. Nós assistimos no Euro 2004 às motas. Os Sim, adeptos as têm que bandeiras fazer nas- mais isto, porque nas isto- varandas. qualquer jogador, eu imagino os jogadores do Benfica e do Isto passou Sporting isto passou nos muito autocarros. É das melhores. Eu adorava quando era jogos grandes. Nós chegávamos ao Bessa, tudo vermelho, tudo azul. Até para os adversários, tu pensas, "Ei, isto é lindo." Sim. E é isto que eu acho que os adeptos portugueses têm que pensar mais, termos mais esta mentalidade alemã Sim, mas eu acho de que o pior já apoiar. passou. Sim, Acho que o sem pior- dúvida. o Eu pior acho que em termos de estamos a perigo já melhorar. passou. Não, e estamos a melhorar muito também nesse sentido. Eu acho que foi um excelente teste para a Taça de Portugal. Sim, portanto, sim, sem dúvida. O que vai o nosso Que convite. já, Yeah, que já consegui bilhete, malta. portanto. Mantenham Eu acho assim que o que agora é as preciso festividades. ver é analisar bem este comportamento à volta do benfiquismo / vieirismo e os benfiquistas preocuparem-se com o que está ali. Porque o que eu vi foi demasiado grave, é um assobiar para o ar e um fingir, um fazer de conta. Até porque o Sporting também tem eliminado aos poucos muito daquilo que estava errado também. Epá, mas ali não era mais ou menos errado. Sim. Ali era uma coisa verdadeiramente grave pelo que o tribunal Sim, indica. sim. Vamos- Portanto, é preciso Vamos para o jogo do Futebol Clube do Porto. o Porto! Derby da Invicta. Eu pensava que ias fechar, vê lá. Não, Derby Era da tudo nosso. Invicta. Eu vi Porquê? ao- Ora! Mano, uma hora é incrível. Eu vi ao vivo e a cores. Uma hora é incrível, mas o jogo fica outra vez marcado por outro caso de arbitragem. Que, a meu ver, Qual? é caricato, Insólito, mas penalti. Mas isso não é um caso de 100%. arbitragem. Não, É, então? para mim é penalti. Se é validado- mas é para os apanhados. Mas é penalti. Mas isso não é um caso de arbitragem. Não é. É um caso de arbitragem, porque o último. Acho que não há dúvidas que é penalti. Mas eu não vi ninguém a queixar-se Não, neste disso. caso- Oh, Sérgio, neste- tu viste? Desculpa, Ele- mas ele neste viu. caso, Ele este caso, este caso não é penalti. Não é? Não. Como não é? Não é porque, não, segundo as últimas orientações do IFAB, ou seja, eu a pensei Federação que de era Arbitragem a nível internacional, estes casos são exceção à regra. São casos em que não a equipa, deixa-me ver se eu faço explicar, a equipa adversária não está em jogo ofensivo. Quem tem posse de bola é a equipa normalmente que está a defender ou está em posse. O jogador está a dar uma indicação ao colega para chutar para fora. O jogador que está a chutar nem está com a cabeça levantada, não está a ver, faz um chutão para a frente e acerta no braço do companheiro de equipa. Isto já aconteceu no jogo da Seleção Nacional, relativamente... foi há pouco tempo. Que foi até usado como exemplo para as pessoas perceberem o porquê deste lance não ser considerado ser uma exceção à regra. Eu não sabia. Graças a Deus não teve influência no resultado. Sim. Exatamente, porque é um lance Também não parece muito, tenha muito sido, caricato. Não parece que tenha sido um erro
de má fé do árbitro. Deve ser mesmo uma Mas- tecnicalidade. Mas aqui... A questão Não, é que os o jogo árbitros de têm dinheiro que foi má estar. fé. Sim. E eu digo já que é má fé. Mas, Mas a questão é que os árbitros têm que estar atualizados das sobre esta- regras. Sim. E eu é normal não Isto é estar. uma atualização, Sim, mas penso eu, que já é de 2021. pronto, mas um erro de uma tecnicalidade qualquer, de um pequeno preciosismo, que ele tem que saber, mas que pode faltar, tem que haver um bocado de coisa para isso. E um lance de 50-50, como o segundo gol do Sporting, ou um segundo amarelo ao Ilma, num dos 2-3 lances em que há ali uma falta mais violenta ou não sei o quê, que é ali um 50-50, 60-40, isso são lances para que o homem tem que apitar para um lado ou para o outro. São outras coisas, pá. Isso, opa, quando isso for o nosso problema do nosso Não futebol, sei se repararam na cara do estamos Zé bem. Pedro, quando... Ele fica, Eu reparei. completamente... ele fica incrédulo. Pois isso também não ajuda ao árbitro, não é? Sim. Porque os próprios jogadores se comportam de género, aí é bem, o que é Pois. que a gente acabou de fazer? É um bocado isso. Sim, não é? é um pouco isso, é. Eu não sabia sequer Olha, que era cá. eu tenho várias coisas a dizer deste jogo, até porque o vi ao vivo. Força. E custa-me porque gosto muito do Boa Vista e acho que as coisas estão cada vez mais difíceis. O Boa Vista já só vai ao play-off agora, sim. se conseguir. Era um derby também da cidade do Porto, e logo por aí já sabia que ia ser quentinho, o Porto não ia facilitar em nada a vida ao Boa Vista. Tive a oportunidade de ver ao vivo aquele gênio que o Zorlac já aqui falou várias vezes, É incrível. e é um tratado do futebol. Tu viste o Samu com as mãos na cabeça? O que ele faz é de uma qualidade inacreditável. O que aquele miúdo joga ao vivo ainda é melhor. É muito bom jogador. Gostava muito que ele continuasse em Portugal. Acho que é muito bom para o nosso campeonato ter um jogador deste calibre para continuar a evoluir e poder ajudar também a nossa seleção. Mas é um golo fantástico. Supostamente já está pré-convocado por Roberto Martínez. Do Rodrigo Mora. Deixa-me só também falar aqui um bocadinho do treinador do Porto, porque estive ali perto. Não acho mesmo... É alguém que está um bocado... Ele não tem noção do que é o Porto. Eu acho mesmo isto. É alguém que veio de fora, argentino, gosta de viver, e viveu aquele derby como se fosse... Isto é um Boa Vista em declínio. Não é o Porto Boa Vista de há uns anos em que ele estava a festejar, mesmo no final do jogo, a vitória, como se tivesse sido... Eu acho que se E calhar eu era acho mais que- pelo terceiro lugar. Não, mas eu acho que uma pessoa que conhece melhor a realidade portuguesa e as rivalidades e isso, não faria... Eu chamo-lhe figura, porque aquela festa que ele fez no fim, tenho a certeza, se Sérgio Conceição ganhasse a ficar em terceiro lugar, não ia andar ali como se ele a dizer que viveu aquilo. Eu acho que isto é de alguém que está completamente ao lado do que é a realidade do Porto, o que é que o Porto costuma estar habituado a lutar, e não foi por ganhar 2-1 a este Boa Vista que fez com que ele tivesse aquelas reações. Isso fez-me perceber que este treinador tem pouca noção do que é o Futebol Clube do Porto, o que é que o Futebol Clube do Porto exige, e as próprias rivalidades. Alguém não lhe anda a passar bem a mensagem. E outra coisa que me custou foi ouvir quase o jogo todo os cânticos dos adeptos do Porto, referindo-se ao Boa Vista, à segunda liga. Eu percebo, porque são rivais da mesma cidade, há aquela rivalidade, só que acho que é muito mais bonito preocupar-nos connosco e apoiar-nos a nossa equipa do que estarmos propriamente o jogo todo a mandar abaixo os nossos rivais. Rivalidade. Que eu não concordo, lá está, entendo, mas não concordo, a mim custou-me, obviamente porque estou do outro lado, exato. mas é o que acho que é menos. Falar de Rodrigo Mora Até porque são nunca clubes será de irmãos, nós. não é? Sim. Quando o fruto Mas acho- desceu, o outro perdeu pontos. e Acho que tal. acaba por ser uma Andam todos rivalidade. lado a lado. O Belenenses também foi campeão. Não é? Mas Lado a em lado. relação também, deixa-me só dizer, em relação ao Samu, nota-se que o Samu está muito ansioso para fazer um golo. Reage sempre que não marca, reage de uma maneira, sente-se que é aquele avançado que está desesperado. Mentalmente não está bem, e se não o está a ajudar a fazer golo, acho que Mas já se tinha notado quando ele gostei de ver partiu várias para a Ele cara. tabelinhas. bisou contra o Moreirense. Sim, no gostei de Dragão. ver várias tabelinhas dele com o Mora, gostei de algumas coisas que vi do Porto, é um tratado, e para mim neste momento falar do Porto é falar de Rodrigo Mora. Eu acho que quando a Com máquina Fábio estiver Vieira à efetivamente... direita, viste a diferença que O fez? Fábio também teve ali Quando a pormenores máquina Não se dá a deliciosos. fazer um podcast, é dar dicas a estes ricalhaços da bola. Teve pormenores deliciosos. Eu o Fábio. acredito- Olha a diferença que ele fez ali. Gostei muito. E com o meio campo de tração atrás, com o Eustáquio Sim, Varela. sim. Que mesmo assim, só pelo Vieira vir ao meio, o desequilíbrio que ele causou. Eu sei que Fábio Vieira estava a esquecer dele. Faz um jogo que... na posição que... Quem é que viu o podcast? Eu acredito que o Samu será efetivamente um jogador diferenciador a partir do momento em que a máquina estiver Sim, bem oleado. também não tenho dúvida. Acho que é um excelente avançado. Curiosamente, nos nossos comentários, houve quem escrevesse
que assinava já por baixo trocar o Rui Borges pelo Anselmo. Faça as tuas críticas, Não. que é adepto do Porto, e disse, olha, desculpa lá, mas eu assinava já. Se fosse para trocar o Rui Borges com o Anselmo, eu trocava. Está numa de mal por mal, não é? Nesse sentido. Talvez. Não, há quem goste do Rui Borges e há quem ainda acredite Eu no gosto. Anselmi, porque o Eu Anselmi gosto. está em ano zero, não é? O Anselmi está em ano zero. E o Rui Borges tem muitas desculpas. E também já mostrou muita qualidade. Etc. A mim é que ainda não me convenceu. Pronto, eu já expliquei o porquê. A verdade é que ainda há não quem perdeu um concorde, jogo. quem não concorde. No campeonato. Sim. Pois. E Agora, jogou contra- em relação ao Porto, epá, eu cada vez que vejo, quanto mais vejo, mais me convenço do mesmo. Vender o Diogo Costa, pegar no caroço, mais o caroço que sobrou do Nico, mais o caroço que sobrou do Começar a montar tudo. do Galeno e espetar 2 laterais. Não estou a dizer que o Moura e o Martim não sejam bons jogadores. João mas- Mário. Pode ser o João. Martim. Sim, ou o sim. Martim. Tens razão. Epá, Eu por acaso gosto dos dois. Pode ser o Martim Fernandes ou o João. são muito inconsistentes. O Martim João é mais consistente que o João Mário, mas porque o João Mário, quando apaga mesmo. Sim. Portanto, Ele apagou com o PP, apagaram tudo porque pronto, foi um mas, apagão. o Moura também começou muito bem a época e depois baixou muito, mas Mas eu gosto muito do Moura. naquele esquema, se é para manter um Anselmi, naquele esquema, 2 laterais, um para cada lado tem que vir de alta qualidade. Um médio, box to box, aquele rato mesmo. Ias buscar alguém da Liga Portuguesa. eu diria assim, um para o central. Não sei. E um patrão, não é um central qualquer, um patrão, que é para potenciar o crescimento dos outros centrais que ainda... Do Neumann Pérez. E do próprio Otávio também ainda muito Não jovem. sei se o Otávio está um pouco O queimado. Otávio não terá... Foi assobiado. Não sei se o Otávio não Sempre está tocou na queimado bola, desde a foi festa Sim, de também aniversário. houve aquele post que ele também não ajuda, né? Pois. Ele Por falar não, em post, ele não ajuda em nada. por no que falar faz. em post, gostei também, já que estamos a falar da maneira como os Super Dragões falaram do facto do Pinto Costa não ter sido mencionado no aniversário do 40º aniversário da revista Dragões e a maneira como os Super Dragões comunicaram acho que foi muito inteligente, porque não, eu percebo, o Pinto Costa fez muita coisa bem, muita coisa boa, mas a maneira não foi anti, não foi para criar, para destabilizar, entendes? Foi uma comunicação muito inteligente, gostei muito de ouvir e, até me surpreendeu. Aqui Até me está. surpreendeu. Zorla, quando é para dizer bem, diz bem. Mas, leiam o post. Se vocês escreverem reação, Super Dragões, revista Porto, se escreverem assim... É a revista de Dragões. Eu sei, mas escreverem assim, aparece logo o comentário mesmo. É só um post no Insta, acho que foi no Insta ou no Twitter, acho que até é no Insta. E é muito bem escrito, para não causar discórdia. Isto não é uma crítica, mas sim, porque não sei o quê, não sei mais. Muito bem escrito, muito bem falado. Um virar de página, mas com classe. Foi muito bom. Não foi aquele ataque acérrimo que vemos ao Vilas Boas sempre que alguma coisa corre mal. E é um homem que herdou algo pesado. O momento do Porto não é o momento do Porto que nós Não, ligamos sem ao Pinto da dúvida, sem Costa. dúvida. O que ele herdou não é o Porto do Pinto da Costa. Este Porto... Agora, mas e que o Pinto da Costa construiu com também muito mérito, certo? Agora, não achei uma má exibição, vi o jogo todo em diferido, gostei muito do Fábio Vieira à direita, estava todo orgulhoso com a minha... Afinal, até percebo disto, olha para isto, a diferença que o homem faz aqui, ouve, Anselmi, queres que eu faça o podcast em língua? Vou fazer em vietnamita, a ver se tu ouves melhor. Fala espanhol. Vai ter que ser. Mas luta... há ali coisas interessantes, eu acho que para o ano, uma lufada de ar fresco, contratar o Jesus não era mau. Olha, com um treinador de craveira, Deixa passar esta jornada. Eu diria para dar esta para jornada. dar uma oportunidade. Eu também aceito. E começamos já a planear a próxima. Mas Há não muita gosto. coisa aí. Não gosto do Anselmi. Não, Mas aceito. a mim não, Mas não gosto. a mim não me convence minimamente. Buenas noches. Que tal? Buenas noites. Não me Que convence minimamente. Antes de terminarmos, uma notinha para a luta pela permanência. Já falámos do Boa Vista, que está... O Estrela complicou. Está complicado. Muito. Temos aqui vários cenários e eles estão todos muito juntinhos. Com quem é que joga quem? Tens aí? Tenho. Estrela da Eu sei Amadora de cor. tem 29 pontos. Joga em casa com o Estoril. Em casa do Estoril, aliás. O AVS tem 27 em 16º. Recebe o Moreirense. Temos o Farense em 17º com 27 pontos também. Recebe o Santa Clara. Jogo complicado, porque o Santa Clara vai querer também tentar jogar com o jogo do Sporting Vitória para tentar chegar ao 5º lugar.
E, o Boa E Vista depois vai à temos o Aroca. último, que é o Boa Vista, que visita o Aroca. Exatamente. Eles estão todos... O Boa Vista já só consegue chegar ao 16º lugar. E há aqui vários Portanto, ao cenários, playoff. ou seja, ao playoff, com o terceiro classificado da segunda liga. E temos aqui vários cenários. O AVS, O Estrela tinha que resolver isto em casa. Eu estou mesmo a cheirar que o Estrela se vai queimar aqui. pois, o Estrela Eu não estou a salva-se. ver o Farense a perder, não estou a ver o AVS a perder. O depois da Farense vitória perder? fora. O Farense- AVS para mim é de longe quem tem o jogo mais fácil. Em casa o Moreirense já não está a lutar por nada. ou Sim, mas seja, o Moreirense é uma equipa bem Mas Sim, arrumada. o Farense vai jogar com o Santa Clara. No último jogo, Osório, ele já ninguém se quer Em casa. magoar. Mas o Santa Clara... Recebe Mas o é em Santa casa. Clara, sim. Pois, mas o Santa Clara Mas o tem a Santa cena Clara da ainda Europa. tem... Exatamente, ainda tem o E quinto o Boa lugar em Vista- aberto. E o Boa Vista vai ao Aroca, que acaba por ser E sempre jogando com o um terreno Sporting complicado. Vitória... Cresceu muito o Aroca. Este Na segunda jogo- metade do campeonato subiu muito. Bom trabalho do Vasco Jogam- Seabra. Jogam à bola que se farta. O Boa Vista tem uma Eu visita posso dizer, complicada. por muito que me custe, eu acho que Olha, aí está um pontinho que a gente sacou por sorte. Quem desce? eu acho que é o Boa Vista e o Farense que vão descer diretos, infelizmente. E acho que quem vai a playoff é o AVS. Eu acho que é o Estrela que vai da agulha. Em confronto direto entre O o Estrela Estrela... ainda está em vantagem. Se o Estrela perder e o Farense ganhar... Não, o Estrela empata e o Farense ganha. E ficam com os mesmes pontos, né? Porque eles estavam 27-29. Calma. Sim, eles estão 27-29. O né? empate serve ao Estrela se o Farense e a AVS não vencerem. Pronto. Mas como é que é o confronto direto? Então não é bom para o Estrela, o confronto direto. Não, porque o Estrela perde no confronto Estrela direto perdeu com com os o dois. Farense. Então é o Estrela Com- que vai descer com o Boa Vista. Achas? Preparem-se. E quem vai ao playoff? Os meus dois clubes, Preparem-se. eu sou mesmo asa negra. Espera aí. O empate do Farense não chega. Estou em três Porque são clubes dois que já, pontos. que O já empate estão para do Farense descer. não Dois chega. pontos. Oh. Até como jogador só descias. Não, só Também desci uma AVS. vez. Pá, tá bem, mas é o que fica na memória dos portugueses. Isto é assim, entras no barco da desgraça. Não é? Olha, aqui estão três equipas duro. Estou a brincar. Esta, Ainda tiveste em muito boas equipas. enganei algumas. Yeah. Ainda te deixavam calçar e graça. Mas Eu acredito que vai ficar assim. Como está. como está? Então o Estrela não desce. AVS, Mas playoff clube e como o Boa Farense e Boa Vista Vista. faz falta ao Desce. Também futebol faz português. sentido, porque o Farense com o Santa Clara precisa dos 3 pontos. Mas eu não sei se o Santa Clara ganha ao Farense. E não mais, ganha, não ganha. e mesmo, não se esqueçam, quem vai ao playoff, o historial, as equipas da segunda têm cilindrado a da primeira Normalmente tem. no playoff. Mas eu não sei se esta época isso acontece. É óbvio que a luta na segunda tentada entre Alverca, Deixem-me só- Tondela e boas Vizela equipas. já está decidido. Não, ainda não. Não, o top 3 já está. Sim, o top 3 que já está está. por decidir é quem é que vai a playoff, quem é E que quem passa é que se- direto. Até porque houve surpresa. Mas são três boas Vitória equipas. fora do ó. Alverca esta jornada. São três Mas- equipas duras. E- Tondela, Exatamente. Vizela e ofensivas, Alverca. meu, ofensivas, pá. Neste Tondela, momento é o Vizela Vizela. e Alverca, eu acho que qualquer uma Tondela, delas Alverca, Vizela. Vizela Pode- em terceiro. pode dar muito trabalho a uma equipa da... Então, e agora, como é que ficamos? De lá, do lado de lá, também não sabemos, né? Do lado de Olha, lá, eles, como... eles que se desembaranhem, que não é nada connosco. Entre Tondela, Vizela, Pois. Uma coisa é certa. o Alverca Eu dá diria- esta Os subida corações agora. dos adeptos esta semana não é só Sporting Esquece. e Benfica. Eu confesso vai que ser, gostava que subissem os três. da segunda? Eu também. Eu tenho um carinho especial pelo Vizela. Mas são três equipas que eu gostava também. Eu não, desde o Rui Borges que Vizela para mim... Ai, não, é Mirandela. É Mirandela, não é? Tudo que acaba em Então, ela. não, então gosto de Vizela. Gosto de Vizela. Tondela, Também gosto de Vizela, Mirandela. Tenho uma das minhas melhores amigas é natural de Mirandela. O meu Oh. colega de quarto no meu E as curso todo em alheiras? Castelo Branco E era as de alheiras Mirandela. são muito boas. Portanto, eu brinco, ok? Nem pensei nas As alheiras. alheiras são muito boas. Já nem posso comer nada, pá. Eu agora, pá, isto é Pois, só medicamentos. agora verde. Se urinas verde. Enfim. Malta, Mas, já. diria que está concluído mais o nosso quinto episódio. Certo. Malta, Já? continuem a comentar. Quinto? Já é o quinto? Não, Não se esqueçam do desafio dos 11. não. Sim, é o quinto. Este é o quinto. Exatamente. Exatamente. Certo. Lançaste Não uma se dúvida. esqueçam do desafio dos 11. O 11 da época. O 11 da época, exatamente. Comentem Com o treinador da época Com também. o treinador da época e por posição, não se esqueçam que é um 4-4-2, 4 médios, 2 avançados, 4 defesas, 1 guarda-redes e Dois o extremos. treinador. 4 médios a jogar, pode ser um 6, eu vou- 2-8, 2-6, pode ser 2 alas, 2 extremos. Não, tem que Podes ser. adaptar os jogadores a posições. Então eu sim, quero sim, um- sim. então Se eu jogam quero nos um corredores, 4-2-4. podem ser alas. Isto é como no ou- FIFA, ignorar posições. Tu metes quem queres. Exatamente, Isto aqui é assim, tens é que pôr 11. exatamente. Na frente Agora, convém que sejam avançados.
É isso. No meio campo, podem escolher extremos. Sim. Ou alas, então, se extremos, fores o médios. Anselmo, podes meter o Fábio Vieira à central. Sim, também. Não, é o Eustáquio. O Eustáquio é que joga à central. Não, pelo o meio. destaque é redes, guarda-redes. O Cláudio Ramos é que ainda não se ilusionou, graças a Deus. Porque Malta, senão não se desse o esqueçam- Eustáquio nem à baliza. Não se esqueçam de comentar. Não se esqueçam também de seguir as nossas páginas nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. De nos seguir a nós também. De nos seguir a nós também. O que é que eu ia dizer? Se quiserem ouvir, Spotify, Apple Podcasts. Se quiserem ver, YouTube, Spotify também dá para ver. Portanto, estejam à vontade. E para a semana, a gente, em Faz princípio, as contas. estará cá, já com campeão. E será mais E um que ganhe o podcast. melhor, ok? imperdível. Benfica E Sporting atenção ganha às o melhor. promessas que fazem, porque depois é para cumprir. Que eu... Sei lá, vais ficar com um trincone se fores campeão. Deus queira. Vamos ver. Era bom sinal. Olha, eu estou todo borrado. E assim me fico. Vá, para a até à semana. próxima. Malta, um abraço.